Mas tem graças que a segunda-feira as igrejas ou a sociedade procura os cristãos. Yeah. Certo. Onde é que está a grande questão? O emprego não se procura. O emprego se atrai. Dinheiro sem conhecimento desaparece. É o que a família fez. Pegou o dinheiro e foi entregar a uma pessoa. Porque não tem conhecimento. Certo. Como é que eu vou conhecer o caráter? Se a primeira coisa que vai me atrair não é a É minha aparecer. A beleza. beleza espera. Onde é que está o caráter? O caráter nunca está no produto, está na fonte. O país em si, Angola, tornou-se um sistema que quando alguém fala uma palavra, todo mundo vai cumprindo. Se você não puder voar, corra. Certo. Se você não puder correr, anda. Se você não puder andar, engatinha. Se você não puder engatinhar, se rasteja. Só não fique parado. Sejam todos bem-vindos ao podcast Vision Mind. Nós estamos aqui na TV Horizons, onde tudo acontece. E hoje vamos também aqui, trouxemos aqui mais um episódio, que é um episódio brutal, porque temos aqui na nossa mesa convidados brutais, né, cérebros, pessoas que eu acompanho já há muito tempo e eu aprendo muito com os conteúdos nas redes sociais e também alguns eventos que eu frequento. Então, pessoal, vocês que estão aí a acompanhar o podcast, já sabem as nossas regras. A primeira é ter uma agenda e uma lapiseira, porque isso não pode faltar, porque aqui vamos passar conhecimentos, experiências, dicas, porque vocês precisam anotar para depois reler todos os dias, né? E como a nossa frase diz sempre, que as palavras voam, mas as escritas ficam. Então vamos lá, precisam ter uma agenda e, por outro lado, também partilhar o nosso canal. Vamos lá, partilhem com os amigos, namorado, o pai, aquela pessoa que você acha que precisa deste conteúdo para alcançar ou mudar de mentalidade. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui no podcast e teremos, ou seja, hoje não teremos chamada ao vivo, né? Não teremos chamada ao vivo. É habitual, mas hoje não teremos. Mas você pode acompanhar o nosso canal e também subscrever-se ao nosso podcast. Então vamos lá. Meus convidados, meus mestres, eu vou chamar de mestre, né? Só que é um sonho que eu estou a realizar. A minha primeira pergunta é: o que acharam do nosso estudo? É acolhedora? Vou começar aqui com o mestre Cláudio. O que achou do nosso estudo? Já vi que eu sou estudo de casa. Antes de mais, boa noite e boa noite a todos que nos acompanham. Olha, é a primeira vez que eu venho para aqui, mas Sim. o estúdio é aconchegante. Aconselharia alguém? aconchegante. Pessoas para virem visitar? Sem dúvida, sem dúvida. Boa, Sem porque dúvida. nossas É acolhedor. Nossas portas aqui abertas para todo mundo. Quem quiser visitar, você que está aí a assistir, pode vir também aqui fazer a tua visita. E se tem projeto para um podcast, podes trazer. E nós vamos avaliar a tua proposta e a nossa, né? Vamos colocar também a nossa e vamos ver se a gente pode trabalhar com vocês. Acho que vocês já conhecem o nosso cenário, é dos cenários mais famosos que existem. Daniel Vuns, Samuel, me ajuda, Samuel. Mas quem? Não percebi. Daniano, pessoas grandes que já sentaram nesta mesa. Esse cenário vai vos lembrar sempre. O Pódio 1 milhão aconteceu também aqui e vai voltar a acontecer aqui. E, meu mestre, o que achou do nosso estudo? Também gostou? É acolhedor? Boa noite a todos que nos veem e ouvem. Boa noite aos meus grandes companheiros que aqui estão. É aconchegante. É aconchegante. Aconselho a conhecerem. São lugares top. Grava-se aqui grandes conteúdos, então os vossos também podem ser gravados aqui. Boa. É só para... Vamos aqui só... A câmera para os meus mestres daqui é aquela. Se tivermos uma mensagem muito forte para deixar o público, temos a nossa câmera aquela. Essa aqui que está aqui é para mim, né? Está centralizada aqui. E aqui o líder Marcos já sabe, porque já esteve aqui, né? Ele já conhece a casa. Certo. Até porque também nos ajudou a buscar os nossos convidados. Ele já conhece a casa. Então temos aqui as nossas câmeras. E o meu mestre Jair, o que achou do nosso estudo? Acolhedor. Eu sou alguém simples, né? Não tenho grandes burocracias. Estou a sentir em casa. Certo. Boa. Líder Marcos. Pronto, pela segunda vez é algo muito Se está aqui pela segunda vez é porque gostou. Ninguém volta para a segunda vez. Certo.
Então, pessoal, vocês ouviram, é acolhedor, podem vir visitar aqui. Aí na tela vai passar o nosso contato do WhatsApp, também podem ligar, deixar mensagem, nós atendemos todos. Como a primeira pergunta que eu faço sempre, mas agora vou mudar, né? Vou aí no mestre Jair, que eu queria saber, se nós tirarmos o título, o nome que o mestre carrega e as profissões que também exerce, quem é o mestre? Ou quem é esse ser humano que está por detrás do nome e do título? Jair Pereira é pai, é esposo, casado há mais de 8 anos, é pai de 3, sou pastor na igreja Catedral da Adoração e Promessas. Vulgarmente as pessoas dizem Igreja do Pastor Ismael, né? Eu também digo isso também. Sou uma pessoa que gosta de pessoas, simples, não tenho muita burocracia. Digo que quanto mais vou conhecendo sobre desenvolvimento humano, vou percebendo cada vez mais que devemos amar mais as pessoas, cuidar mais das pessoas. Jair não tem muita burocracia, então eu acho que sim, sou esta pessoa ligada e dada ao mundo, muito preocupado com o que as pessoas pensam sobre mim. Às vezes me decepciono com a interpretação que tenho, porque as pessoas às vezes por falar tanto de mim e de forma positiva, muitos veem como arrogância ou prepotência, mas não. Em toda a minha abordagem eu busco sempre que as pessoas percebam qual é o meu verdadeiro teor, porque eu faço aqui um casamento da vertente cristã com a vertente de desenvolvimento, que é sempre ajudar pessoas, preocupado com aquilo que as pessoas estão a fazer de errado, preocupado em que as pessoas evoluam e possam ter frutos verdadeiros e dignos de realce. Boa. E, meu mestre Cláudio, se nós tirarmos também os títulos, o nome, quem é ou qual o ser que está por detrás disso tudo? Porque aí nós vimos o mestre e tudo mais, mas aqui nós buscamos entender profundamente o perfil, o ser da pessoa, porque nós abrimos sempre os nossos episódios com essa pergunta. Ok. Vocês vão pensar que eu estou a imitar. Sou pastor, Boa. porém, legado. Vou fazer essa questão. Vai fazer essa questão? Sim, está na minha ponta. Tem Bem, sempre aí. Cláudio Voz. Sou pai também, né? Dois filhos agora. Um de 3 anos e um de 7 meses. Uma menina de 7 meses, um casal. Casado também. Há 8 anos agora. Não sou pastor, mas sou cristão. Tem a mesma carreira. Mas sou cristão, não é? E ajudo as pessoas a lidarem melhor com as suas finanças. Eu penso que é tudo. Vamos lá. O nosso líder, o mestre Marcos. Quem é o nosso... Quem está por detrás? Prontos, Marcos Samuel, apesar de outros títulos que foram mencionados, eu não reto ainda, não sou casado, mas estamos afim, porque há uma projeção para isso. Na realidade, o Marcos Samuel é um jovem empreendedor, alguém muito visionário. Por trás do Marcos Samuel existe uma história muito forte de superação, porque é alguém que sempre batalhou e para estar aqui não foi algo por acaso. Não foi questão de lamber bota, mas sim foi sempre uma jornada enorme, batalhando, persistência, resiliência e, acima de tudo, ter o foco e determinação. Boa. Meu mestre Lariano, que já falamos várias vezes no Facebook, mas nunca nos vimos pessoalmente e estamos aqui. Pois. Laureano Salamanca. Eu defino-me como um eterno peregrino. Eu sou um peregrino, sou um jovem peregrino no saber, na ciência. Eu sou muito apaixonado pelas ciências sociais. Sou pai. Vivo maritalmente. Sou filho, sou irmão. E nessa dimensão ou nessa tridimensão humana, eu procuro sempre o desenvolvimento do capital humano. Trabalhamos muito nessa vertente de desenvolvimento do capital humano. E
A outra maior paixão que eu tenho é a complexidade humana. Nós temos uma complexidade na esfera emocional que muitas das vezes acabamos decidindo coisa que algumas pessoas acham que não devia acontecer Certo. e o outro sim, e nós buscamos entender porquê da tal decisão. Então, sou um eterno peregrino na ciência do saber e do desenvolvimento humano. Boa. A pergunta que eu gostaria de fazer, mas vou fazer depois. Eu queria também saber, porque nós aqui vimos que os mestres falaram sobre o que são, né, fora dos títulos que nós conhecemos nas redes sociais, né, alguns conhecem também de forma presencial. Mas porque que... Uma pergunta vou deixar no ar para quem quiser responder. Porque, de acordo com as vossas experiências também de vida, já estão aqui muito tempo na Terra, e eu queria saber de vocês, por que estamos aqui na Terra? Por que estamos aqui? E de onde nós viemos, para onde nós vamos? Porque muitos de nós estamos aí, jovens que estão nos acompanhando, e não sabem, né? Por que estamos aqui. E eu acredito, porque trabalho com muitos jovens, e você pergunta para a pessoa, por que estás aqui na Terra? E ele não sabe. Então, estando aqui ao lado dos mestres, acho que é uma oportunidade que eu tenho para saber de vocês, com os anos de vida que vocês têm, por que a gente está aqui na Terra? E de onde é que viemos, de onde é que nós vamos? O Laureano está com quantos anos? 36. E o Cláudio? Igualmente. Eu sou o mais velho. Então vamos lá, a pergunta vai no mais velho da mesa. Eu sou o mais velho. Estou 41 anos de idade, nem parece. Por isso é que eu às vezes digo muito aos jovens que estou cansado. E há coisas que a idade, o tempo, o corpo já não reage. Então é preciso às vezes nós nos posicionarmos. Mas eu digo que eu comecei a descobrir, e ainda não descobri por completo, isso apenas agora, fruto dos resultados positivos que a minha carreira hoje acarreta. Quando olho para uma geração muito grande de jovens que vêm atrás de nós, e sempre foi um sonho meu, eu digo que não falhei, porque deixei um legado para muitos. Há aqueles que entraram depois porque ouviram aqueles que me ouviram e ouviram os que estavam comigo no princípio da jornada. Estamos a falar de 23, 24 anos atrás. A nível do desenvolvimento humano, muitas vozes hoje que se levantaram, muito foi por conta da destreza e aquele momento em que nós desbravamos com ferro e fogo para que tivéssemos. Então, foi há mais ou menos 2 anos que eu comecei a recuar porque eu falava apenas de empreendedorismo. Falava de empreendedorismo e pensava que a vida era só finanças, era só crescimento no dinheiro, era só crescimento noutras vertentes. E dali então surgiu a parte da maturidade, por isso, e digo isso não por mim, mas dos mais velhos que depois me viram qual era a tese que eu estava a criar, porque eu criei um método. E esse método foi um método versado em 11 pilares. Por isso é que eu disse que ia lançado 11 livros. Eu não vou conseguir lançar apenas um, porque ele fica por incompleto. Como assim? Eu descobri que a essência do ser humano não é só voltada para a oratória, não é só voltada para o empreendedorismo, não é voltada para a saúde, não é voltada para a espiritualidade, não é voltada para a intelectualidade, não é voltada... Ou seja, nós, para falarmos de um ser humano e daquilo que realmente queríamos fazer, nós tínhamos que buscar todos esses aspectos. Então, este pilar foi o pilar ou esta essência, esta visão, levou-me então ao autoconhecimento e perceber efetivamente qual era a noção e a existência verdadeira daquilo que estávamos a fazer na Terra. Então, a preocupação de ver o ser humano desenvolver, porque nós às vezes olhamos para muitos jovens com muito potencial e que às vezes olham para questões muito supérfluas, e vou dizer, vocês que estão aqui nesse painel são a prova mais evidente de que Angola não precisa de jovens que tenham dinheiro. Precisa de jovens que estejam consciencializados efetivamente que podem fazer alguma coisa. E nessa caminhada, essa essência
é aquilo que nós sempre levamos os jovens e passamos para que eles percebessem. Porque é a gênese de qualquer coisa. Porque quando ele começa a se descobrir, e essa é a questão da humanidade, quem sou, para onde vou, qual é a minha existência, o que é que eu faço aqui na Terra. E foi aí que eu comecei a descobrir que efetivamente eu não estava a dar aquilo que realmente era o que os jovens precisavam. Por exemplo, ele falar, consegue dinheiro, é possível fazer dinheiro, é possível, é possível. Depois chegava a questão que ele tinha tanto dinheiro e o dinheiro que tivesse não lhe trazia a felicidade, não lhe trazia a saúde. Por exemplo, tens que dizer a um palestrante que se digne, que fale de finanças, que fale de tudo, tem que fazer exercícios físicos. A tua estrutura física fala muito mais do que aquilo que tu vais dizer, porque a comunicação não verbal leva muito mais informação. Certo. Primeiro, a tua espiritualidade, a visão espiritual. Então, quando o ser humano começa a descobrir todas essas facetas, a questão da comunicação, no que tange, por exemplo, a questão da intelectualidade, quanto você lê, quem você lê, porque tem jovens que o que lhe está a levar no caminho errado é porque ele já lê pouco. E quando lê mal, nem lê na direção que devia ler. Certo. Então, este pilar que é fundamental, a questão, por exemplo, de cidadão, nós estamos na sociedade, o que é que eu faço na minha sociedade? Porque às vezes pensamos que o que nós temos, que vamos granjeando, é para nós. Quando você começa a descobrir que o que nós fizemos já não é para nós, é para as outras pessoas, ali você começa a receber a essência ou a perceber a essência de por que você existe na Terra. Quando você vê frutos, mas frutos completos, frutos que se dignem, frutos que sejam palpáveis. Onde é que está a grande questão? Infelizmente, nós, na azáfama que tínhamos naquele tempo, nós fomos forjando jovens dessa forma. E hoje temos uma outra missão, que é dirimir essas arestas todas que ficaram, que sobraram, porque alguém que fala de finanças, se não me falasse que tem família, eu ia falar é fracassado. O Cláudio, se não me dissesse que tem uma família, que é casado, bem casado, que é cristão, estás a ver a constituição de um ser humano. Este ser humano, se ele tem um problema financeiro, o suporte da família vai lhe fazer superar as finanças. Se ele tiver um suporte na sociedade, alguma coisa que lhe aconteça, a família vai lhe acolher. Depois de lhe acolher, tem Deus que também o vai acolher. Ou seja, na verdadeira essência, você descobrir o complemento, aquilo que é a essência do ser humano. Então, eu comecei a descobrir que estava provavelmente a caminhar, mas com uma perna só. Mesmo as coisas dando certo. Mesmo as coisas dando certo. E não davam tão certo como agora. Não davam. O que eu hoje consigo tocar a nível financeiro, a nível de felicidade, complemento, com os meus filhos, com a minha esposa, sabe o que é você chegar a uma casa? Por exemplo, vamos aqui brincar. Fazer sexo faz toda a diferença. Mas não para fazer só do sexo, não, o amor. Fazer amor com carinho, ser recebido e com a pessoa certa. Com a pessoa certa. Não sei se está a entender as coisas. Certo. A essência do ser humano é muito mais profunda. Aí você começa a fazer o jovem menos nervoso. Você às vezes vê a pessoa que está a lutar na rua, não está a lutar à toa. Você tem que fazer amor. Existe algo na vida dele que ainda não está Exato. completo. A questão de Deus. Por que você vai falar mal do outro? Por que você, do nada, quer deixar o outro cair? Eu às vezes vejo e eu pergunto, mas tem tanta paciência para me deixar cair? Não dá para perder tempo. Porque quem não tem isso, perde o foco. E o foco é você olhar para aquilo que efetivamente lhe vai trazer resultados. Então, a verdadeira essência de por que estamos na Terra é levantar pessoas. E eu descobri isso, mas pessoas completas. Então, fui não é só numa área específica. Exatamente. Então, por exemplo, hoje, quem vai para minhas páginas do TikTok, por exemplo, tem uma brincadeira que eu faço muito e desde já mandaram um abraço para o pessoal do Quilamba, que não é por mal. Normalmente, quando tu queres criar alguma coisa, tens que criar alguma polêmica. E eu não podia, como cristão, não podia criar uma polêmica má. Eu tinha que criar uma polêmica que fosse construtiva,
E eu comecei a fazer vídeos a falar do quilamba, Sim, acho que eu cheguei a falar do solteirismo, que é uma verdade, de algumas questões, da bebedeira e outras coisas. Mas porque eu queria chamar essas pessoas. Mano, tu não tens noção do número de mensagens e telefonemas que eu recebo. Eu tenho muitas histórias que até inclusive já estão gravadas, só não conseguimos lançar. Porque sob pena de que depois vamos deixar o nosso perfil saturado. E não era essa a visão, era só mesmo criar polêmica e depois nós levamos então a verdadeira mensagem. Mas onde é que está a questão? Sabe o que é você construir uma família e ajudar uma família a sair da situação em que está? Então, hoje por hoje, esta deve ser a grande visão para os nossos jovens e pedir aos jovens que comecem a criar métodos. Nós estamos a passar no mundo e muitos não estão a deixar legado, mas não estão a deixar legado porque não têm conteúdo genuíno de si mesmo. Eu criei um método de oratória X que começa do A, B e C, que passa do método X, Y, Z. Isto é o que a nossa sociedade efetivamente está a precisar. Onde é que está a questão? Quando nós lançamos no ar, também éramos miúdos, jovens sem experiência. Nós começamos a fazer palestras, inclusive até tem um orador que brinca comigo e me diz: o Jair fazia palestra há tantos anos e ele nem sabia se era mesmo palestra, tá vendo? Ele falava e aquilo ia passando. Depois fomos buscar o subsídio à academia, a academia trouxe muito subsídio, fomos buscar mentores. Por exemplo, isso também é um dos pilares, você ter pilares. É assim, quando nós estamos a andar na vida, Antônio, se não tiveres pessoas que te digam, mano, estás aí errado, te preocupa. Ou estás totalmente errado. Estás a entender, né? Sim. É necessário que tenhas alguém do teu lado e diga, filho, o que estás a pensar não é bem isso que tu estás a pensar. Há jovens, eu vejo, ativistas e tudo mais, que às vezes falam comigo no off, epa, eu estou a passar mal em casa, não temos necessidade e E tudo nós mais. vamos falar também sobre essa questão. Vê só uma questão que ele no dia anterior foi para uma manifestação. Horas depois está a vir e está a reclamar do alimento e tudo mais. E às vezes você vê, e não é só a frustração, é porque ele está desorientado e não tem quem lhe diga, filho, o caminho que estás a seguir é errado. Porque às vezes você quer correr e não tem noção que está caminhando no sítio errado, na direção errada, e você precisa disso. Então, a essência completa de ter pessoas que percebam isso, e mais ainda, e essa é a minha tese, que nos últimos dias tem me dado muito sucesso, até com a mulher em casa, é do tipo olhar para a pessoa e dizer assim, é o que você pode dar. Mulher está chateada com alguma coisa, você percebe, não, eu estou a ver, você quer manifestar aqui alguma coisa está chateada, porque às vezes a mulher não chega direto, não é, Cláudia? Ela não chega e não te diz, quero isso. Ela vai mostrar um monte de problemas, vai fazer um monte de coisas. E você tem que ter a paciência de perceber efetivamente o que ela quer. Então, esta essência de perceber, tem que ter lá Deus, tem que ter intelecto, tem que ter a espiritualidade, tem que ter também a questão do treinamento, você tem que ter a capacidade de refletir. Isso é só o que ele pode dar. Às vezes os insultos nas redes sociais, porque às vezes nós brincamos, sabe como é que se tira uma polêmica do ar? Com silêncio. E para ter essa hombridade de ter silêncio, nós que já temos uma azáfama muito grande de responder. Vamos querer rebater. E esse rebater muitas vezes só vai agudizando mais o problema e faz com que as coisas não resultem. Então, nós precisamos descobrir isso e foi o que nós descobrimos. E eu aproveito e agradeço já essa oportunidade. Chegou um momento em que paramos com alguns oradores mais velhos e nós dizíamos que estávamos a errar. E eu disse, não estávamos a errar. Os jovens só estão a reproduzir aquilo que nós demos na nossa sociedade. Eles olharam para nós e nós não passamos corretamente o que eles deveriam fazer. Porque vou dizer, Antônio, a geração dos 17, 18 anos, 19, 20, está perdida. Se nós não nos posicionarmos e fazermos com que esses jovens tenham uma orientação. Então, o propósito, a essência principal da vida é aquilo que é servir o seu próximo. A 100%. Quem não serve, não serve. Bom, então, e temos uma questão também que preocupa muito, principalmente eu que trabalho com jovens, e eu queria que o mestre Cláudio respondesse essa, que é a questão de encontro de propósito. Temos agora até jovens dos 30, estão nos 30, 40, ainda podemos piorar esse exemplo,
temos 30, 40, 25, até agora não encontrou, ele pode dizer que nunca encontrou o seu propósito. E muitos desses dizem isso porque não tem assim alguém que acompanha e que possa despertar esse propósito dele. Eu queria saber do mestre, como um jovem nessa fase de idade pode encontrar o seu propósito e o que é propósito na real mesmo, porque muitos de nós confundimos propósito e objetivo de vida. Então eu queria que o mestre também falasse um pouco sobre essa questão e como é que um jovem pode encontrar o seu propósito. Uau! Olha, eu ouvi atentamente o meu mestre Jair. Na verdade foi uma aula magna. Certo. Foi uma aula magna. Eu gostava de continuar a ouvi-lo, mas sei que o momento é mesmo para podermos partilhar aqui, não é a mesa. Existem 3 máximas na vida de um homem, né? A primeira é a data do nosso nascimento, quando nós nascemos. Certo. Esse momento é muito importante. Segundo, é um momento em que você aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E o terceiro é o momento em que você escolhe a mulher com a qual você vai partilhar o resto da tua vida. Certo. Quem falha nos 3? É aqui. E aqui, na segunda máxima, que é aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, é onde muita gente se perde. Costuma-se dizer que tu não tens como atingir o ápice do sucesso se tu não te conectas com quem te criou, com quem te colocou aqui no mundo. Por outro lado, nós costumamos a dizer que eu estou, né, atrás do meu propósito. Certo. Estou fazendo o meu propósito. Mas, na verdade, nós não temos propósito. Nós cumprimos o propósito daquele que nos enviou. Sim. Boa. Sim. Eu, em particular, cumpro o propósito daquele que me enviou. E tem sido difícil a gente descobrir qual é o nosso real propósito por conta disso. Precisamos descodificar isso para podermos entender qual é o propósito daquele que nos enviou. E quem nos enviou? Deus. Essa é uma questão, essa é a questão do fundo que nós precisamos entender de antemão. Eu, há 3 anos ou há 2 anos, particularmente, que eu entendi qual era o propósito de Deus para a minha vida. Certo. Porque eu cresci numa família cristã, realmente. Eu sou filho daquele pai que todos os domingos era imperioso ir à igreja. Quem não vai para a igreja não pode ir para a minha casa. E nem almoça. Então, não almoça, não janta, era imperioso. E nós íamos como se fosse um hábito, como se fosse uma cultura, irmos à igreja todos os domingos. E eu cresci ali. Tanto é que às vezes eu digo que eu não conheço exatamente o momento em que eu me converti. Porque eu já estava lá na palavra, sim. Eu já cresci na palavra, eu já era líder de mundo pequeno, eu já fazia as coisas que Deus gosta que se faça. Já cumpria com os 10 mandamentos, porém, eu não era feliz. Porque faltava alguma coisa ali, né, que eu precisava descobrir. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler... comecei a ler um livro de Miles Monroe, fala de purpose. Yes. Sim, se for no Google, só colocar Miles Monroe, fala de purpose. Exatamente, propósito de vida. E eu comecei a entender a essência do propósito. E muitas das vezes eu já confundi, eu acho que chegou um período em que na igreja em que eu fazia parte, estava quase a ser considerado pastor. Eu era líder juvenil, eu sou diácono de uma igreja. Por pouco eu seria consagrado a pastor, porque eu já tinha muito tempo de púlpito, eu já pregava, e quando pregava era aquele que, se eu fizer o apelo, o púlpito fica cheio. E eu dizia, olha, exatamente, eu disse, olha, eu gosto de ver o irmão a pregar, porque eu também trazia um contexto muito diferente. Obviamente que a essência é o evangelho, obviamente, mas é um contexto muito diferenciado. E as pessoas entenderam, não, esse serve para ser pastor. Mas eu refutei, porque eu nunca senti a confirmação de Deus na minha vida. Pois. Esse chamado nunca senti. Mas eu entendi que o meu propósito qual era? Ajudar as pessoas, não é? A poderem cuidar da melhor maneira possível as suas finanças. Eu não me aparto do idem. Como cristão, eu sei que é o pilar número 1. Ide por todo mundo. Por isso é que vocês vão perceber, quem vê os meus vídeos, perguntei, será que esse é pastor?
E quando eu dou as minhas formações, mesmo na sala de aula, eu dou aula sobre o centro universitário, as pessoas perguntam, mas o professor é pastor? Porque nas minhas abordagens, eu carrego sempre o teocentrismo, ou seja, o Deus no centro de tudo. Então eu penso que vou fazer aqui um ponto de vírgula para não monopolizar a conversa. Bom, e estamos aqui a falar de propósito. Também nós vimos, através do propósito, podemos construir grandes líderes, né? E eu queria saber do líder Marcos. Será que nós aqui em Angola, ao ver o que as empresas apresentam, será que nós temos, na tua análise, será que temos mais líderes ou chefes? Pronto, na minha análise, atualmente, como havia dito em publicações anteriores, atualmente em Angola estamos a ter bons líderes. Não que eles já existem há muito tempo, mas estamos a ter bons líderes. Eu falo isso em função da experiência. Estamos a falar de Jair Pereira, que já é alguém que temos como um exemplo a seguir, ok? Porque há um até que eu vou querer chamar de atenção. Existem dois tipos de líderes. Existem líderes que são apenas como exemplo, mas também são erro a evitar. Mas existem líderes que são exemplo, mas também são exemplo a seguir. Certo. E eu, quando classifico o Jair, porque é exemplo a seguir. Como é que fica um e como líder erro a evitar? Como é que ele sendo exemplo? Já vimos o termo dizer que há uma frase muito famosa que diz que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Percebe até isso? Quer dizer, existem pessoas que são bons, têm talento, têm público, têm conteúdo sobre liderança, são bons daquilo que eles transmitem, mas infelizmente são erro a evitar. Em casa é aquele que bate a mulher. É verdade, sim. As São crianças erro a evitar. fogem quando ele chega. Assim mesmo, são erro a evitar. Certo. Por quê? Pronto, eu aceito o conteúdo que ele me transmite, ok? Aceito aquilo que ele fala para mim, mas em função do comportamento dessa pessoa, eu evito. Eu não vou seguir essa pessoa. Mas ele tem alguma coisa que pode agregar e pode causar uma mudança forte para a minha vida. Então nós temos dois tipos, eu comecei a trazer a abordagem de dois tipos de líder para esse tipo de liderança. Portanto, aqui em Angola você disse, estamos a ter líderes. E eu olho Jair Pereira, Carlos Fama, aqui o meu Cláudio Voz, eu já tenho seguido muito tempo, sempre não gostaria de ter o Cláudio Voz muito distante, porque eu começo a ver essas pessoas como exemplo a seguir, mais do que elas têm aqui Assim, para não gostas de transmitir. ter muito o mestre Cláudio Voz. Queres melhorar a tua situação financeira? De facto, do jeito que ele aborda a situação Certo. financeira, não só no sentido social, mas também no sentido cristão. Porque hoje em dia temos muitos cristãos que dizem assim, olha, a vida é urgente, o mais importante é orar, o restante deve resolver. Calma aí, quem vai resolver a finança? Ok? Não, eu fiz essa pergunta porque nós, muitas das vezes, mestre, procuramos assim pessoas que estão à nossa volta porque temos já um problema e essa pessoa é a solução. Aos domingos, as pessoas procuram as igrejas. Mas tem graças que a segunda-feira as igrejas ou a sociedade procura os cristãos. Certo. Onde é que está a grande questão? Eu não sei quem fez essa apologia de que para ser cristão tem que ser obrigatoriamente pobre, miserável. O cristão é o homem, é o ser ou a pessoa mais rica que pode existir porque tem conteúdo e todo ele está plasmado naquilo que é a Bíblia. A Bíblia é um dos maiores instrumentos, como diz Tiago Brunet, que tem princípios milenares que já resultam há muitos anos. Então, quando nós temos essa hombridade, só a hombridade de nós admirarmos alguém, isso já nos faz pessoas sublimes. Só a hombridade de dizer que o fulano é bom. Eu não posso ter vergonha de dizer que o outro é bom, é mais bonito. Isso é para pessoas pequenas. Onde é que está a grande questão? Eu não posso ir só ter com o Cláudio porque quero organizar as minhas finanças, se calhar não, todos nós estamos atrás de conhecimento. E por acaso eu nem seguia e vou passar a seguir. A todos vocês eu sigo. E ele sabe, o Salamanca sabe, eu acompanho muitos de vocês. E eu vou aprendendo assim, eu tenho tempo de ouvir-vos. E se eu não fizer isso, eu estou sanado ao fracasso porque daqui a dias eu já não sou um ser. Onde é que está a questão? A sociedade precisa perceber que o crente, o cristão, é a maior força motivadora. Porque assim, um cristão que se preze, ele conhece o princípio da honra. E por conhecer o princípio da honra, ele respeita aquilo que são os princípios estatuídos na palavra de Deus.
Por exemplo, um cristão que se preze mesmo, não tem como ele levantar a voz contra uma autoridade, porque ele tem noção que a Bíblia lhe instrui que as autoridades na terra foram instruídas por Deus. Uau. Mano, se Deus quiser hoje que o presidente João Lourenço já não continue, se Deus quiser, não vai continuar, não tem como. Não tem como. Se Deus quiser que Jair morra agora, nesse momento, morre, porque ele é que é o dono da vida. Então, onde é que está a questão? Nós temos é que perceber que somos seres falhos e estamos aqui pela misericórdia e a graça de Deus. E essa misericórdia e graça de Deus é que nos faz nós continuarmos. E por isso é que eu vou perceber que, por ser pequeno, eu não posso me sentir superior a quem quer que seja. Então, só o facto de eu ouvir, perceber e entender, isso já nos torna sublimes. Então, é necessário que nós tenhamos coragem de falar disso. Outra questão é, infelizmente, na nossa sociedade, Antônio, foram incutindo aqui a imagem de que pastor é já o bam e o que ele fala, até mesmo que saia dos princípios que estão instituídos na Bíblia. Eu quero seguir aquilo que o meu pastor fala. Não. O nosso grande instrumento é a palavra de Deus. Fora dali, esquece. Então, o cristão tem esse instrumento. Mano, o livro de Provérbios é tão rico. O livro de Provérbios é tão rico. Vou-te só te contar algo. E vou-te contar algo. Se nós percebêssemos aqui em Angola a verdadeira essência da palavra de Deus, todos estudariam, todos os palestrantes, todos estudariam o livro de Provérbios. Veja só uma das leituras. Não me vê agora Provérbios qual é o número, mas ele diz o seguinte: não há nada mais valioso do que o bom nome. Não há nada. Eu, se me preocupar com o meu nome, eu não vou falhar. Eu vou perceber que com o meu nome eu vou fazer dinheiro, porque, Carlos, Antônio, eu faço dinheiro só com o meu nome. Eu, Jair Pereira, só para estar naquele evento, só pago por isso. Primeiro, tem pessoas que me cedem avultadas quantias de valores por saberem quem realmente eu sou. Tem pessoas que me abrem fóruns, sítios para ir, reuniões, porque sabem que eu, Jair Pereira, mas tudo isso é uma caminhada que se foi granjeando, mas tudo com um princípio: o bom nome. E falando desse de bom nome, eu queria também perguntar aqui no Lariano, no mestre Lariano aqui, vamos lá ver. Para quem está, a câmera é aquela, para um jovem que está a construir, por exemplo, o Mariano que está aqui. Mas depois vamos voltar lá. Eu queria, por exemplo, o nosso convidado, que também está aqui a assistir também, o Mariano, né? Mariano afiliado, eu vou sempre chamar assim. Ele está a construir uma carreira e nós estamos aqui a falar do bom nome. O que tu aconselhas como pilares principais que ele deve fazer para construir a sua carreira e também cuidar desse bom nome? Também tem a Zaina, também gostaria também de aprender isso. E eu já sei que o líder e o mestre, né, já vem construindo. E quando estamos a falar do bom nome, estamos a falar principalmente daquele nome que a gente está criando nas redes sociais. Né? Então, eu queria que partilhasse essa visão. Ok. Olhando aqui no princípio que já foi dito pelo mestre Jair, mestre Vosa, e o Marcos, na sua abordagem, ele foi cortada. Pronto, vamos olhar aqui no seguinte princípio. Todo cidadão ou todo ser humano tem um propósito na Terra. Todo. Certo. Tem um propósito. Por mais que você faça algo ou deixa de fazer, todo mundo tem um propósito. Por isso é que eu tenho dito sempre, em todas as minhas abordagens, não existe sorte. Não existe sorte. Tudo há um propósito. Porque há uma máxima bíblica que diz: ide e pregai o evangelho de acordo aos meus princípios. Então você não pode distorcer nada. Se pretendes construir uma carreira sólida ou construir um nome, a primeira coisa que deves fazer é... Sem vazar nenhum vídeo, né? Como atualmente as pessoas estão fazendo. Não, o vídeo, eu acredito que o vídeo chega a ser a última coisa. Acredito eu que
Não, mas eu estou falando do vídeo Do vazado, é aquele vazamento que agora extravagante. extravagante que as pessoas, principalmente as meninas estão a fazer agora. Não precisa. Estão a falar que é marketing. Não precisa. Isso é qualquer coisa Menos marketing. menos marketing. E eu até tenho dito que é a prostituição inovada. Digital, né? Digital. É a prostituição digital. Por exemplo, a primeira coisa, peça direção a Deus. A primeira coisa que devemos fazer, pedir direção a Deus. Certo. A segunda coisa, senta o tempo que for necessário para aprender. Não precisa ter pressa. Porque é o seguinte, uma marca, ela precisa de tempo suficiente para ganhar solidificação. Mas esse tempo que eu estou a dizer é tempo de desenho, tempo de construção e tempo de levar a imagem as pessoas a credibilizarem essa marca. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, Antônio. Depois das pessoas consumirem e terem certeza que não, é isso que eu quero consumir, já não vão consumir o produto, vão consumir a marca. E quando o cliente já consome a marca, é a famosa, vamos já entrar pela famosa neurociência. Você já está a consumir a marca. Porque você já diz, não, a única coisa que me mata a sede é aquele tipo de água. Mas todos nós consumimos outros tipos de água. Então, isso também acontece com a construção de uma identidade. Acontece também com a construção de uma marca pessoal. Conforme eu disse, senta o tempo que for necessário para aprender, porque Deus depois vai ativar o seu piloto e dizer, Antônio, está na hora de levantar-se e continuar a ensinar. Mas esse tempo também, e eu sei que também o líder também trabalha com recursos humanos. Sim, é a minha especialidade. É a tua especialidade. Para aquele jovem que está na busca do emprego, eu ainda estava aqui a falar com o líder Marcos sobre... Tem um jovem que enviou mensagem para mim e diz assim, procura seu emprego. Eu recebo várias vezes essas mensagens. E eu fico assim... E eu já não sei quantas, eu recebo semanal. E eu queria saber de ti, será que esse tempo também nós devemos levar para quem quer a busca do emprego? E o que é necessário para pessoas que trabalham com recursos humanos? O que um jovem precisa trazer logo na sua busca do emprego que pode ser aceito logo de primeira ou depois da terceira oportunidade? Porque muitos de nós vamos levar apenas, preocupamos muito com o currículo e tudo mais. Agora atualmente estou a ver conteúdo a dizer que o currículo é a terceira coisa, a última coisa que você deve se preocupar. Pois é. Certo, então eu queria saber de ti também essa questão. Prontos. Não sei se é recentemente, mas já está quase a caminho de um mês. Eu gravei um vídeo, não diretamente falando sobre como procurar um emprego. É sim, procurar um emprego. Tem dois elementos que passam muito despercebidos nas pessoas, que é o hard skill e o soft skill. Certo. Passa despercebido. Para a nossa realidade angolana, passa despercebido. Gostaria também de saber o que é Hard skill e soft skill. Certo. Por exemplo, soft skill é comportamentos. Nós temos que olhar o comportamento, como é que essa empresa atua, como é que essa empresa trata os seus funcionários, e nós temos que agregar esse comportamento, porque é o seguinte, eu tenho dito sempre, o emprego não se procura, o emprego se atrai. O emprego se atrai. Quando você constrói um perfil, e esse perfil é de acordo aos princípios daquela empresa que você tenciona a trabalhar, não vais precisar bater a porta, eles vão ligar para si, vão enviar um e-mail. Porque os vídeos, os conteúdos, as coisas que você cria, já está de acordo ao nicho de negócio daquela empresa naquele mesmo mercado. Então, quando eu falo de soft skill, estamos a falar do comportamento que nós devemos modelar, comportamentos que nós devemos criar, comportamentos que nós devemos desenvolver. E quando estamos a falar de hard skill, estamos a falar de comportamentos técnicos. Você não precisa ter bons comportamentos emocionalmente, quando na técnica você não associa isso. E precisa se associar os comportamentos técnicos e
os comportamentos e as habilidades Emocionais. técnicas e habilidades comportamentais. Certo. Então, quando eu disse sentar, aprender, também é estudar aquela empresa que eu tenciono trabalhar. Por exemplo, eu pretendo ser assistente para a área de imagem do Jair Pereira. O que eu devo fazer? Certo. Entender em que nicho o Jair Pereira atua e perceber qual é a velocidade, e o mesmo dá-se se eu pretendo trabalhar para gravação de vídeo, gravação Mestre, de não tem conteúdos. assistente, né? Acho que aí já tem pessoa aí. Tenho, sim. Ah, Tenho. pessoal, essa vaga já está ocupada. Para gravação A de equipa tá conteúdo, preenchida. aquilo que o mestre Vosa tem feito sobre finanças. Certo. E eu também devo me munir de conhecimento técnico suficiente para dizer, mestre Vosa, se aqui tivesses que usar esse termo, se aqui tivesses que fazer esse gesto, se aqui em vez de finança poderias falar investimento, se aqui em vez de investimento poderias falar poupança. Quer dizer, eu já me muni de habilidades técnicas suficientes para o mestre Vosa olhar para mim ou o mestre Jair olhar para mim e dizer, é você que eu estava procurando. E falando das finanças, que também é uma das grandes doenças, mas que é primordial que nós jovens temos. E eu queria perguntar ao mestre Vosa, será que não é porque as nossas famílias não têm isso, algumas, né? E eu posso dizer também a maior parte das famílias, não tem isso como a base naquilo que é a construção do seu filho? Porque há famílias, por exemplo, que não ensinam princípios, né, de finanças pessoais nos seus filhos. Será que esse não é um problema que agora, esse problema que causou esse todo número de jovens terem dificuldade financeira? Por exemplo, eu também tenho dificuldade financeira e muitas das vezes para mim, eu estava a falar com o Samuel, por exemplo, vou viajar na segunda-feira, mas o dinheiro eu tirei da minha conta, coloquei numa outra conta de uma outra pessoa que eu sei que mesmo pedindo, se eu não dar, se não for até o dia, essa pessoa não vai me dar, porque ela sabe que só deve me dar no dia X e tudo mais. Será que esse não é o problema? E como é que um jovem deve sair disso? Bem, eu vou começar a título de aditamento na abordagem do mestre Jair, que eu queria intervir naquele certo. momento. Falou bem, o mestre Jair e o Marco disseram algo fundamental relativamente à questão do cristão em si. Certo. Sobre essa questão de que é normal nós olharmos para um pastor, por exemplo, se vier bem apresentado, tiver um carro topo de gama, nós vamos associar de que este não está em comunhão com Deus. Mas se ele vier perrapado, nós Esse vamos fala de associar seu que nome, esse sim fala de é Deus. o pastor. Nós ainda É o temos, mensageiro. é o mensageiro. É este que o eu sou que Deus enviou. Nós ainda temos fizemos essa leitura, infelizmente. Mas olha aqui, eu aprendi com o meu mentor que existem duas coisas. Existe a pessoa de Jesus Cristo e os princípios de Jesus Cristo. Certo. A pessoa de Jesus Cristo te leva à vida eterna. Se eu seguir a pessoa de Jesus Cristo, eu vou para a vida eterna. E como cristão, eu acho que é isso que nós queremos. O gozo celestial. Certo. Viver para sempre. Queremos brincar com os Exatamente. elefantes. Mas tudo. por outro lado, tem os princípios de Cristo. Certo. Muitos dos cristãos esquecem-se dos princípios de Cristo. Ele apega-se simplesmente na pessoa pessoa de Jesus Cristo e não pratica os princípios de Cristo. Certo. Porque quando Cristo enfatiza a história da parábola do semeador, por exemplo, ele está a ditar alguns princípios. E nota que das 39 parábolas contadas por Cristo, já 16 falam de finanças e posses. E em algumas pesquisas que eu fui Então, não tem fazendo os princípios. esse período todo, Certo. a Bíblia tem aproximadamente 500 a 400 versículos que vão falar de salvação, vão falar de oração, vão falar de salvação, oração, não é? Mas tem 2.000 e tal que vão falar de dinheiro. Porque Deus já precaveu o homem sobre essa questão do dinheiro. Por isso é que Salomão, aqui caindo em Provérbios 17:16, ela afirma de que adianta o tolo ter dinheiro se ele não quer buscar sabedoria. Sabedoria. E quando nós falamos dessa conexão do homem com Deus, Colossenses 2:3, ele está a dizer que em Cristo está escondido todo o tesouro do conhecimento, da sabedoria. Como é possível você conseguir gerir o teu dinheiro se você não quer se conectar, se você não quer buscar conhecimento? Para dizer o quê? Que dinheiro sem conhecimento desaparece.
É o que a família fez, pegou o dinheiro e foi entregar uma pessoa, porque não tem conhecimento. Certo. Agora, vamos ver Provérbios 22, acho que é isso. O que ele diz? O rico e o pobre têm algo em comum. Dos originais do hebraico, esse texto diz o seguinte: o rico e o pobre têm algo em comum. Mas o rico é rico e o pobre é pobre por causa daquilo que cada um vê. Nós estamos agora em outubro, mas é quem está a dizer: olha, só me faltam praticamente 1 mês e meio, já não faço nada, então não adianta eu tentar fazer algum plano. O outro diz ainda tem muita Enquanto tem muito tempo para fazer alguma coisa. Certo. E há quem diz assim: olha, este ano, se me terminar mesmo com dinheiro, é com sorte. Nota, ele está em outubro, mas está profetizado de forma negativa. Estamos em novembro, obrigado. Percebe? Agora, o rico e o pobre têm aqui uma grande diferença, porque o rico, ele geralmente produz. O pobre só consome. Enquanto você viver a consumir, você nunca vai ter uma vida financeira estável. Não. Porque você não produz. Então nós temos que começar a produzir mais e consumir pouco. Daí que Robert Kiyosaki, no seu livro Pai Rico, Papai Pobre, ele traz um conceito que muitos contabilistas entram em conflitos da questão do ativo e passivo. E ele enfatiza que ativo é tudo aquilo que atrai dinheiro para o teu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso. Ou seja, nesse perímetro todo, nós precisamos ter mais ativos do que passivo. E ele ainda diz, vai mais a fundo, isso mexe com muita gente, que a casa em que você vive é um passivo, não é um ativo. E vocês perguntam por quê? Se é uma casa, por exemplo, uma casa própria. Porque ele diz que a casa, em algum momento, vai precisar de manutenção. Vai precisar de trocar lâmpada, vai precisar de manutenção. Mudar o cenário. Tens que abrir uma rúbrica para isso, senão esquece. Isso tira dinheiro do teu bolso. Agora, nós precisamos analisar, tu tens mais passivo ou mais ativo? Primeiro, começa ali. Por isso, eu quando dou as minhas formações, também aqui algo muito importante, eu não te ensino a gerir ou a investir sem começar a ter um módulo número 1, eu começo a falar da consciência financeira. Sim. Porque o maior problema das pessoas não é essencialmente do bolso, é da mente. Sim. Nós temos dinheiro, exatamente. Por isso é que se diz que ser pobre é um estado mental. É um estado de consciência. Mas ficar sem dinheiro é uma situação temporária. Hoje eu posso não ter dinheiro, mas amanhã tê-lo. Esse aí sou eu. Assim como conhecemos muita gente que no passado tinha muito dinheiro e hoje não tem. Esse sou eu, Samuel. Hoje não tem dinheiro. Agora, para responder e fechar aqui, se um indivíduo, um camarada, uma pessoa está nessa condição, obviamente que o correto é procurar os meus serviços, a princípio. Exatamente. Certo. Porque dali nós vamos aprofundar algumas técnicas, obviamente. Mas, desculpa, mestre. Sim. Desculpem mesmo. Sim. Só para não me esquecer. Sim. Nós, quase todos aqui, lidamos com o desenvolvimento da mente humana. Exato. A primeira coisa que, para tudo, conforme disse muito bem, é procurar. Exato. Mas eu tenho dito que a primeira coisa é aceitar. Da mudança. Não, mas quando alguém procura é porque já aceitou. Já aceitou. Nem sempre. Às vezes que procurou porque o Jair lhe disse vai, não vou usar. Não, mas só o facto dele ir aceitou. Mas tem que aceitar. Pronto. Aqui é uma faca de dois gumes. Exatamente. Precisamos entender. Sim. Aqui é uma faca de dois gumes. Ele aceitou, mas não aceitou profundamente que quero mudar. É uma necessidade apenas que surgiu. E depois é temporário, né? Aquilo com como motivação. depois de tê-lo que está à procura, Certo. volta a fazer o mesmo. A nível do fazer o mesmo. desenvolvimento humano, Exatamente. há processos. E A há primeira processos coisa que- mesmo é aceitar. Há processos que, por exemplo, como disse, eu estudo todos eles. Um deles vou falar na questão de relacionamento. E eu queria fazer essa pergunta. É, Sobre relacionamento, yeah. porque eu acompanho muito os vídeos do mestre, fala muito sobre relacionamento. Relacionamento. No relacionamento, por exemplo, a quando de uma traição, existe sempre a primeira volta. É a volta. Aquele é o ato ou o momento mais perigoso. Porque na primeira volta as pessoas não estão maduras para viverem o novo momento. E geralmente, quando existe uma reconciliação, e eu vejo muitos casos, estamos a fazer o estudo de caso, família, estamos ali a desenvolver.
A pessoa acha que já está completa. Epa, o fulano já voltou. E eu digo sempre, e isso é bíblico, toda vitória precede sempre uma hecatombe. Este evento que está a acontecer aqui, que tu tiveste, de nos pôr aqui, não pode ser o teu ponto que vais dizer, uau. Tu tens que te preparar sempre para o que vem atrás. Se calhar críticas, se calhar pessoas que não vão gostar. Falta aí pessoas. Exatamente, cada um vai ter a sua análise. Sim. E nós precisamos aqui parar e raciocinar sobre isso. Porque geralmente as pessoas pensam que já está, é que nem na questão relacionamento, vou na questão de muitos casos que eu trato de alcoólatras, por exemplo. Aquilo chamamos a primeira decisão, e a primeira decisão nem sempre é acertada. Ele vai ter, mas ainda não tem forças, não tem bases. Por isso é que o apoio, o suporte, não pode... Tu geralmente não te podes desvincular da fonte. Mais uma vez, livro de Provérbios. E o livro de Provérbios nos remete na questão de que, por exemplo, o meu mestre tem que ser sempre o meu mestre. O discípulo nunca pode pensar, e por isso é que a 48 leis do poder, fala sempre, a primeira lei é não ofusca o brilho do seu mestre. Uau! Isso merece uma salva de palmas. Independentemente do patamar que você atinja, onde é que está a questão? No relacionamento, em tudo, nós vamos vendo isso. Eu quero aprender de finanças. Para ganhar um bocadinho, eu penso que já sou o empresário e tudo mais. Não. Mano, tu não tens noção das quedas financeiras que eu já tive. Eu já tive o nome no Jornal de Angola. E falando de relacionamento, mestre, um jovem que está a se construir, né? Sim. Um jovem que está a sair agora, está a sair dos 20 para os 30 e já teve essas experiências de relacionamento e tudo mais, e talvez ele na vida financeira, não talvez na vida financeira já está a se resolver. E na vida amorosa que está a encontrar dificuldade. Como é que Gostei. como é que um jovem, porque nós sabemos, e os mestres aqui falaram sobre essa questão que temos que ter as três escolhas, né? Deus, a parceira, com o que nós vamos querer. Quem falha numa dessas acaba fraquecendo sempre a sua carreira, a sua vida, afeta sempre a outra. Então, como é que um jovem, tipo, da minha idade, pode acertar, né, se assim posso dizer, na escolha de um parceiro? Samuel está olhando para mim, estamos aqui a resolver o problema Da nação. como é assim. que eu posso acertar na parceira, sabendo do que eu faço já, do que eu quero construir também? É assim. A mulher do propósito, a mulher que vai estar contigo na missão, porque quando a Bíblia fala sobre submissão, não está a dizer que a mulher vai estar abaixo. Não, ela vai ser a pessoa que vai auxiliar na missão. Certo. A mulher que tem que estar contigo é uma mulher que tem a mesma visão, que tem os mesmos princípios. E particularmente, mulher não se escolhe por beleza. Mulher se escolhe por caráter. Diz É aí assim, onde nós falhamos. aí vem outra pergunta. Caráter, algumas pessoas dizem assim, eu vou amar, e nós tivemos Vou te podcast responder. passado. Alguém disse, como é que eu vou conhecer o caráter? Só que a primeira coisa que vai me atrair não é a minha beleza. A beleza, assim. espera. Onde é que está o caráter? O caráter nunca está no produto, está na fonte. Boa. Não, por isso é que é algo que estamos a estudar. Certo. Onde é que está a fonte? Tu tens que saber qual é a origem da tua mulher. A tua esposa, de quem é filha. Qual é a linha familiar? Nessa família, o que é que valorizam? Eu já tive mulher me dizendo assim, na minha família nós estamos habituados a ser segunda mulher. E ela estava com alguém que queria lhe fazer primeira mulher. E ela disse, não, eu aprendi assim. Já houve pessoa que diz, eu estou a dizer, a pessoa que está contigo, que você está a lutar, está a fazer tudo. Mas ela tem na cabeça que só quer atingir um certo patamar. Eu já vi caso de uma mulher que aguentou 12 anos. E depois de 12 anos, quando ela teve os pés bem assentos no chão, era uma miúda assim, era sem beira, pegou nas suas coisas e foi embora. Onde é que está a questão? Nós que estamos a viver uma vida esforçada, que temos objetivo de constituir vida, vai para a fonte. Sim. Onde você tem uma mãe que a primeira abordagem dela não é lhe deixa mesmo. Onde nessa família
tem casamentos, tem pessoas que se unam, onde você vai ver os comportamentos, porque se você esperar ver na tua mulher só da beleza e tudo, tudo bem que você vai ver isso, mas pode ter certeza, vais comprar um problema bem bonito. Isso também fazem corte. Vai. Porque tem mulheres que são tão belas como tão diabólicas. Do tipo, você comprou a beleza e também comprou o arcabouço de problemas. Então, onde é que está a questão? E homens? Estamos a falar de mulheres, também estamos a falar de homens. Tem homens que são chave de cadeia para a vida de muitas mulheres. Tem homens que desgraçam financeiramente uma mulher. Mulheres com uma veia tão grande para produção, para negócio. Ele só quer gastar, quer fazer tudo e mais qualquer coisa. E vai atrasando a evolução da própria família. Então, você que está a começar, olhe para isso, não tenha pressa. Por isso é que há um pastor... Mas aconselha já, mestre, tipo, os jovens que estão a começar nessa fase, estão dos 20 a 30, a procurarem já uma parceira, porque dizem que temos que ter uma parceira. Sim. É muito importante, mas vou voltar a dizer. Você tem que fazer aquilo que o pastor das igrejas Josafate, não me vem agora o nome, ele tem um livro e ele falou sobre isso, e para mim é um ensinamento que eu tenho para a vida. Antes de você começar uma relação, abre bem os olhos, vê tudo, porque vou dizer uma coisa, a mulher deixa rastros, o homem deixa rastros. Se ele é desorganizado, se ele não é higiênico, se ele não tem bons princípios, não vai conseguir mentir por muito tempo. Tu estás com a moça, vai estando atento. É que a paixão é tão cega. Você fica tão estorteado, tão inusitado com a beleza da mulher. 3 meses. E o que vai acontecendo é que você vai vendo só o que é belo. Agora, quando você entrar na relação... Por que acontece isso, então? Acontece porque as pessoas fazem um procedimento errado. Por exemplo, tu que já tens tanta visão, estás a tentar organizar a tua vida, meu filho. Quando olhas para uma mulher, não identifique sua parte física. Vai também naquilo que é a sua essência. Com calma. Eu gosto dela assim, senhora. Mas para meus objetivos... Porque nós homens, e o homem é perito nisso, o homem raciocina. Nós homens somos quadrados. Quadrados, nós andamos no nosso quadrado e não somos daqueles que andamos assim. Não, nós andamos. A mulher é que cria muita florzinha na cabeça. Porque vou te dizer uma coisa, ainda bem que falaste sobre isso. Porque traição de homem se perdoa, mas traição de uma mulher. Não entendeste? Vou te explicar. O homem pode pegar qualquer mulher, mas uma mulher não pega qualquer homem. Certo. Sabe quando é que uma mulher pega um outro homem? Quando esse homem lhe conquista em todos os sentidos. Porque o homem, para dormir com uma mulher como deve ser, este homem tem que entrar no coração dessa mulher. Então, uma traição de uma mulher é mais perigosa do que do homem. Nós temos uma cabeça volátil. Por causa do sexo, aqui a pouco já nos envolvemos e daqui a pouco também já nos arrependemos. Mulher se apaixona. E para ela se apaixonar não é um projeto de horas, não. Você que pensa que quando você vê uma moça, você está a olhar, o homem faz um monte de matemática, a mulher só está a pensar no físico. Ele é inteligente. Você já está a ver que tem curva, que tem não sei o que tem tudo. Ela não está a pensar nisso. O homem não, a mulher não pensa nisso. Agora, quando o que esse homem faz, o que ele fala, faz sim numa mulher e conquista, porque a mulher ela come pelos ouvidos, não só pelos olhos. Nós homens é que vimos pelos olhos, estamos a ver, muito linda. Há dias, hoje, por exemplo, nós no balneário, assim a tomar banho, e os meus colegas disseram, epá, eu mesmo até cometi, não fiz com proteção e tudo mais, mas é do tipo, o que te faltou? E a minha questão era, e eles levantam sempre esse assunto porque sabem que eu falo sobre isso. Mas o que é que te faltou? Você não tinha nem preservativo do teu lado, não. Epa, estava mesmo aí, mas só o fato de tirar, esticar a mão, até quando vou perder a vontade, ou seja... Onde é que está a grande questão? Mulher é um ser mais complexo e tem-se dito que a mulher o homem é o rascunho, a mulher é a obra-prima terminada. E ela vem com outros... Mas ela vem com outros condimentos, e esses condimentos são condimentos muito fortes. Então, a paixão de uma mulher... Se uma mulher te dizer que está apaixonada com alguém, mano, chora. Pode chorar porque esse homem
tem algo que você não tem e essa mulher já te comparou. Quando um homem vê uma mulher, ele olha para a parte física, faz o julgamento, grandes curvas, não. A mulher está a ver o homem, ele está a vir para si, né? Você está a andar com a tua mulher. Ela não precisa olhar assim fixamente, temos mulheres aqui, ela não precisa assim, tipo nós. Só um toque. Não, a mulher só num piscar de olho, ela faz 3 coisas. A primeira, já olhou uma mulher, já lhe fez um zoom, um scream, Uma leitura. um raio-x. Na segunda, já te comparou, você e ele, já fez só no olhar. E a terceira, que é a mais importante, já te reprovou porque o homem era mais bala do que você e você ficou. Onde é que está a questão? Temos que ter muito cuidado. Então, vocês que vão começar agora essa vida, é mesmo com calma, não tenham pressa. Mas é mesmo, não, mas eu estou apaixonado, mano. Fecha bem os olhos. Eu já errei numa relação. Eu sei o que é traição. Eu já passei por isso. Quando dizem de corno dói mais do que tiro nas costas. Eu tenho experiência disso. Só que um não deixa cicatriz. Onde é que está a questão? E onde é que está a questão? Eu até brinco. Homem que nunca passou no corno não tem experiência de vida, porque depois de muitos anos, depois quer se Não, matar. pô, isso é muito forte. Não fala isso, não. Não, isso é muito forte. Não fala isso, não. Mas falando sobre esses desafios de ter parceiro, também e o líder Marcos fala muito sobre liderança. Como é que um jovem, diante dessa sociedade tão agressiva, né? Essa sociedade tão agressiva, que você tenta fazer alguma coisa que você entende, que você sabe que são teus princípios e também estão ligados ao teu propósito, mas mesmo assim eles vão te crucificando. Como é que um jovem pode liderar a sua vida com esse desafio que nós temos? Tem aí, algumas pessoas querem assistir jogo da Argentina, mas tem um número de pessoas que estão falando, se você assistir jogo, você é assim, você é assim. Como é que um jovem angolano que quer crescer pode liderar a sua vida com esse desafio, com essa pressão social? E alguns até dizem que Angola agora está repartido, né? Aqueles que defendem o sistema, se você pode dizer, e aqueles que não defendem. Como é que eu, ou o jovem que está aí a assistir agora, pode liderar a sua vida diante dessa multidão toda com essa agressividade? Pronto, a princípio de tudo, eu gosto muito de falar sobre a questão de permissão, né? O que você não permite não te afeta. Certo. Okay? Toda vez em que você tiver que fazer alguma coisa, é porque você permitiu aquilo. E tudo que vai te afetando, a base de tudo é uma permissão. Até para Deus, para estar em nós, é porque nós permitimos. Ou seja, para Deus se manifestar na nossa vida, é porque nós permitimos. Temos que permitir assim. Mas há momentos que Deus muitas vezes não vai fazer com que você tenha uma decisão, mas Ele vai também agir até o momento que você não vai permitir. Há um porém ali. A Bíblia fala em Apocalipse, acho que 3:20, se não estou em erro, diz que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Imagina só, Deus está pedindo permissão. Isso quer dizer que a pressão da sociedade angolana, ela só vai nos afetar se a gente permitir. Nós vivemos num país em que todo mundo reclama. A questão é, eu estou aqui em Marcos Samuel, antigamente reclamava muito. Velho, vou dizer, até agora estou fazendo muito dinheiro. A questão é, como é que eu mudei a mentalidade? Tá, eu confirmo, ok? Como é que eu mudei essa mentalidade de agora em diante começar a fazer dinheiro? Eu não conseguia fechar nem 5 milhões, nem 10, mas eu tenho contratos, bro, eu não posso aqui revelar, ok? Tenho contratos que estão assim grandes que as pessoas dizem assim, como é? Você é bem jovem, tem esse contrato. Até minha pessoa que está me passando o mesmo contrato, está dizendo assim, isso é sério, este contrato é meu contrato. Ok? Porque eu mudei a mentalidade, eu olhei para mim, que não adianta continuar reclamando enquanto eu tenho uma solução. E Angola é um país fértil, muito fértil. Tu nem imaginas as oportunidades que nós temos. Aqui, se tu queres uma ideia aqui, tu tens a oportunidade de fazer dinheiro, na boa. E eu digo que se não existe um coach jovem que tornou-se milionário aqui em Angola, é você, daqui a 2 anos, nem que se for 1 ano. Eu serei um dos primeiros coaches. Isso. Assim mesmo, não tem como. É uma profecia, é uma que chama de aceitação. Milionário que ganha 1 milhão, 2, 3. Não, bi, 3, se for milionário já está é mais do que isso. Não, mas aqui é uma particularidade. Nós temos que contextualizar a nossa moeda. Sim, quase 1 milhão de coisas, 2 milhões de coisas. É milionário. 3 milhões de coisas. Eu estou falando mais do que isso. Estou falando mais do que isso. Ou bilionário, trilionário. Mas eu sei que eu vou conferir várias contas. Pronto, com uma quantidade muito elevada, com um valor monetário muito elevado. Okay? Por quê? Porque, pronto, eu olho a juventude, pronto, eu não critico eles, mas eu apenas aceito aquilo que estão a fazer. Porque eu falo que ter equilíbrio emocional é ter a capacidade de olhar o que para outro não faz sentido, para ti pode fazer sentido. E para aquilo o que para ti faz sentido, para outro pode não fazer sentido. Então é uma questão de E acho que a vida também se resume nisso. Assim mesmo, porque Para se não tu não queres ter julgarmos problemas
mentais, proteção mentais, é tu olhares em duas vertentes. Se cala a boca para o líder Jair não faz sentido, para mim pode me afetar. A questão é, até que ponto eu posso permitir que isso me afete? Quando eu dou uma aceitação, quando eu aceito isso na minha vida. Então, automaticamente, tudo isso aqui, começo a olhar até que ponto essa pressão da juventude angolana possa me afetar. E hoje em dia eu vejo muita juventude caminhando como se fosse... É como se fosse um sistema, ou seja, o país em si, Angola, tornou-se um sistema que quando alguém fala uma palavra, todo mundo vai cumprindo. E vou dizer uma coisa, o que o mundo não gosta é alguém que cria uma regra. O mundo começa a temer as pessoas que criam regras. Sim. Hoje em dia o mundo vai temer o Cláudio Vossa porque está criando uma regra revolucionária sobre a finança. O mundo vai tendo medo sobre o Laureano porque está falando sobre a gestão de recursos humanos. O mundo vai tendo medo sobre o Dr. Jair porque está falando sobre algo que é muito verdade. E alguma coisa que as pessoas fogem é você dizer a verdade. E a verdade não dói. é verdade, mas não queremos assim aceitar. mesmo. E uma coisa que eu falo muito sobre a verdade. Não, o que é a verdade então? A verdade é o conceito daquilo que nós temos sobre nós. Okay? E muitas dessas pessoas têm medo que alguém desperta isso que é dentro de nós. Quando alguém desperta disso, isso dói, machuca. Eu vejo o vídeo do Dr. Jair falando sobre o relacionamento e é bem verdade o que está falando que lá, mas não acontece. E a pessoa está assistindo do que fogo. Ele está falando da minha vida. E eu vou passar o vídeo. Ele vai passar o vídeo, vai filmar o teu vídeo. Até que um dia ele sentir que não precisa mudar de vida, eu preciso ter contato com essa pessoa. E vai tendo contato com essa pessoa. E aí onde começa a mudança, a permissão. Então a juventude angolana só vai mudar quando ela permitir dizer que, olha, apesar das pessoas que nós estamos a passar no país, eu posso fazer melhor. Mas isso da juventude que estás a dizer é algo muito importante, porque, Antônio, e acho que nós devíamos olhar para isso, porque por detrás de tudo é essa força. Nós jovens, o jovem angolano é coitado, mas coitado como? Nós entramos num meio ou numa luta que os beneficiários nunca seremos nós. Sim. Você é família de quem? Essa é a pergunta que se faz. Você é de que partido? Você está na política? Você está próximo de quem? Você então acha que um Jair Pereira, que chegou a ter posição em finanças, eu tinha viaturas sobre minha alçada, num determinado dia chegar com a capa, com tudo e dizer assim, para mim hoje, não sou contra, não sou a favor, vou ficar no meu canto, hoje eu vou fazer a minha caminhada, daqui tudo. Foi assim que começou a minha mudança, a minha virada de página. Porque a política em África é suja, é desonesta. Vou dizer, aquele que está a te falar muito, ele vive em condições melhores do que você. Vou voltar a dizer, política não é para pobre. Política não é para esses José Povinhos. E eu fico muito triste quando, inclusive, a nossa sociedade fica tão doente que até nós estamos a descorar de uma questão desportiva. É que até o desporto se tornou algo... Mano, sabe o que é ver Messi? O melhor do mundo veio para Angola. Veio se trazer, né? Mano, ouve só uma coisa. Independentemente de como veio, está a realizar sonho de milhares de angolanos que nunca vão concretizar. Yes. Quanto é que custa um visto? Quanto é que estão os bilhetes de passagem? Quanto é que estão as coisas? Olha, mano, eu paro para olhar assim. Mas esse país, cada um a seu nível. E aqui tens a oportunidade de 1000 kwanza. Olha, e mais ainda, tens aqui uma particularidade. É assim, a única coisa que une Angola é o desporto. Está vendo a hora do desporto, do jogo da Angola? O país para, até em tempo de guerra, paravam para ver o jogo da seleção da Angola. É porque naquele tempo a Angola não tinha grande sucesso. Vamos parar de disparar. Sim, vamos ver, todo mundo, sério, isso são histórias. E eu converso com mais velhos que estão nas Forças Armadas. Por exemplo, vou dizer uma coisa. Sabe qual é o único órgão que fez paz de verdade aqui nesse país? As Forças Armadas. Se você for ver, só as Forças Armadas conseguiram sentar e se juntaram, porque nas Forças Armadas tem um que veio de um partido, do outro se juntaram, e estão ali, estão a fazer as coisas. Então há uns indícios que é possível. Por que as coisas na nossa vida, na nossa sociedade, só têm que ser vistas a nível político? Agora mais ainda, como é que você acha um ativista em Angola? Ativista que hoje está aqui, daqui a pouco vai num gabinete e recebe dinheiro, fala. Nós é que pusemos like, eles pusemos lá em cima. Não sei se estás a perceber a visão que tem que ser destruída, porque nós não podemos pensar
O facto de menosprezar a imagem do A, B e C, mais uma vez vamos nos remeter à Bíblia, na questão do princípio de honra, é que vai fazer com que eu atinja certos patamares. Vou dizer que nós estamos a transformar Angola num país que aqui, esses jovens todos que estão aqui nesse meio, são malucos que não estão a fazer absolutamente nada. Sabe por quê? Porque temos a noção de que se fala que está tudo mal, mas você tem aqui jovens que estão a sustentar a família. Mas sabe quanto é que é a nossa renda mensal em termos de custo? Quais são os custos mensais? Se isso existe capacidade para pagar isso, é porque em algum sítio está a sair. Será que nós somos já os iluminados, que temos toda a visão e os outros não têm? Será que só... Então, as questões que saem ao de cima são as questões políticas. Então, eu vou dizer que se os jovens continuarem desta forma, olharem dessa forma, porque é uma forma alienada, não vão ter decisão própria. É necessário que deixemos que os jovens tenham a sua oportunidade, que os jovens façam também por si, que os jovens tenham, por isso é que surgiu essa corrente de empreendedorismo. Sabe o que? Falar de finanças. Mano, negócio em Angola é fácil, disse bem o Marcos. Ele falou algo muito sério. Fazer negócio aqui nesse país, pode-se fazer muita coisa, ainda muita coisa. Eu queria tocar também sobre essa que questão não tem coisa. Deixa eu voltar, mestre. E aqui ainda há muitas zonas dos negócios que ainda não foram bem exploradas. Sim. Okay? Porque eu, quando fiz um estudo do mercado, olhei para o mercado brasileiro, olhei para o mercado americano, eu trouxe alguma coisa que eles lá têm e aqui nós aqui em Angola não temos, somos pouco. E hoje em dia a minha empresa está se tornando uma das maiores empresas aqui a nível de Angola, que tem prestado serviço sobre a aplicação do piso epoxy. Acho que já viram, o Max hoje em dia já é questão de mosaico está sendo eliminado. E a minha empresa é responsável por isso. Hoje em dia as pessoas usam o mosaico em casa e ela quebra. Como fazer mais essa manutenção? Muitas vezes acaba sendo uma dor de cabeça. E nós aplicamos o piso epoxy. É piso com duração mais de 30, muitos anos de duração. Vai lá, explica lá para o pessoal como é que é. Acho que é aquele material que vocês cortam. Sim, não sei o quê. não, usamos o tinta epoxy. A tinta epoxy é uma das melhores tintas do mercado. Tinta, aquela sim. Impermeável, sim, que sim, usamos impermeável, para ok. campos industriais e muito mais. Sim. Certo. Então, este produto, eu quando eu fiquei a estudar no mercado, disse, não, eu não quero ser mais alguém. Eu quero ser alguém diferente desse mercado. E eu trouxe essa empresa, e eu, por acaso, eu fui professor. E estando na altura que eu convidava já ir para vir lá em Gacoque para dar palestra, é para vou dar quantos, meu mestre. É a única pessoa que eu me estava já Laureano, lá no vosso disse, não, ele sabe, esse é meu próximo, mas pronto, ele vai entender, estou no princípio de crescimento. Você não imagina, ok? Quando a gente realizava palestra, era uma dor de cabeça enorme. Só para tu conseguir pagar uma sala de 15 mil kwanza, era micha. Percebes? E era algo muito difícil para nós. E hoje em dia eu consigo passar. Eu estou a realizar uma conferência no dia 13 de dezembro. Não tenho apoio de ninguém. Já estou a gastar. Já estou a caminho de 2 milhões a 3. Ninguém está me ajudando a pagar de que não, fulano deu. Não tem. E direto ao almoço, você não imagina isso aqui. Não é porque não tem padrinho na cozinha. Não há E ainda vem mais outro no Epixana. Ainda tem mais outro que vai vir no Epixana. Então, são questões que nós olhamos que nós podemos mudar a nossa mentalidade. Mas tudo só depende da nossa decisão. Como que, neste caso, com quem tu andas? E nós vimos falar sobre a questão de network, que é algo muito importante. Se tu não tens nada para oferecer, ofereça-te. Sim. Okay? Eu várias vezes fiquei disponível em poder dizer assim, olha, pronto, eu não tenho nada para poder dar para o Jair, mas pelo menos vou ajudar ele a ter uma imagem no mercado. E eu fiz. E está aqui, alguns estão aqui, eu acredito que Claudio Novoso está aqui. Eu ainda olhei para assim, não, o coach Claudio Novoso não pode faltar para esse podcast, ele deve lá estar. Deu feedback para ele, velho, olha, aquele lá te vê. Ele disse, não, está fixe, vamos estar juntos. Percebe? Se fossem outras pessoas, não podia ter aceitado. Nesse momento estamos aqui a conversar. Estaria a fazer outra coisa em casa. Lógico, pode. Tem família. É verdade. Então, é uma questão de nós olharmos para nós mesmo e dizer o seguinte: o que é que nós queremos na verdade? E para onde nós queremos ir? Ok? Porque continuar a reclamar não dá nenhuma solução. Eu falo sempre: reclamar. Antônio, tem algo que eu quero muito falar, é assim. E isso às vezes me traz lágrimas aos olhos. A forma com que os políticos e as forças utilizam o pobre. Às vezes é tão desonesto pegar numa imagem e dizer, olha como é que está-se a sofrer. Pô, aquele tem família. Olha, não sei o quê. E nós às vezes somos tão desprovidos de graça, para não falar outra coisa. Fizemos aquilo e vou dizer, para quem vai lá ao fundo e pensa e vê aquela imagem, às vezes até no acidente, você vê o acidente a decorrer,
é mais fácil publicar aquela imagem do que salvar a vida de alguém que está a morrer. Ou seja, nós estamos a contaminar dessa forma a sociedade. Eu já vi pessoas, deputados, a dizer: está a acontecer isso, filma, põe nas redes sociais. Ou seja, está a acontecer algo que podia ser evitado. Não sei se estás a ver a tamanha doença da nossa sociedade. Então, há aqui questões que sangram o coração. E vou dizer, os jovens que são utilizados são os menos avultados financeiramente. São aqueles que estão nos bairros e não têm nenhuma perspectiva. Pelo menos aquele que tem, não tem como passar por Estás a isso. entender? Porque você nessas confusões, nessas coisas, nas guerras e tudo, você não vai ver filhos do fulano. Estou no banco. Está a entender? Você não vai ver. dinheiro, E ele ainda gosta. consegue te dizer que eu não tenho tempo para isso. Mesmo nos grandes eventos, os filhos dos grandes dirigentes, vou dar aqui o exemplo dos líderes a nível dos partidos, todos os partidos. Qual é o evento que vão? Todos os partidos, os líderes, estou a falar de todos os partidos. Quais são os líderes que vão? Foram em conferências empresariais. Está a entender? Onde é que está a grande questão? E eu não estou a falar de um A, B, C, eu estou a falar de todos. Seriam os primeiros a estar à frente. Seriam os primeiros a dar exemplo. Olha, o filho do fulano faz isso. Somos tão figuras que não fizemos isso. Ou seja, é a nós, pobre, isso é que dói. Eu às vezes olho para o jovem, ele não quer parar para ter uma visão. Sabe o que é ouvir cada um de nós, seguir a nós? Essas pessoas, essas figuras têm mais seguidores que muitos de nós. Essas figuras têm mais credibilidade e mais espaços de antena que muitos de nós. Nos órgãos de informação, essas pessoas têm muita popularidade e às vezes você vai vendo, mas é infelizmente assim que a África vai decaindo. E essa situação não estás a falar só de Angola, é mesmo o continente. E nós vamos vendo as coisas a decair. Eu, quando fiz um estudo, sobre os 10 países mais pobres de África. E Angola não estava. Dos 10 países mais pobres da África, Angola não faz parte, porque temos países que estão a viver situações. Eu estive numa região de Moçambique. Vocês não têm noção, mano. Eu, quando fui ver o meu amigo, eu disse: mano, você não está a viver aqui. E falando disso aqui, eu, quando comecei a viajar, isso já há 2 anos, daí que eu entendi que eu, estou em boas condições. Certo. Né? E daí também começaram a surgir as criações de oportunidade da minha vida. E eu queria saber do livro do mestre Cláudio e também do Laureano, como é que um jovem da nossa, com essa toda a confusão toda, posso dizer, principalmente em redes sociais e também no seu, das suas amizades, como é que um jovem pode criar as suas oportunidades, assim como vocês criam as vossas oportunidades? Porque eu sei que a nossa realidade também, ela acaba para a gente, todos nós, né? Talvez o que eu passei ou que o mestre passou, também que o mestre aqui também, Cláudio Vosso, passou. Então eu queria saber de vocês os dois, como é que um jovem pode sair desta manada e criar suas próprias oportunidades? Porque temos muitos à espera, já estão há 10 anos sem emprego, mas às vezes, por exemplo, o jovem que me perguntou emprego, eu ontem brinquei com o líder, eu disse assim: vou perguntar para ele, porque eu vi que ele é fotógrafo, eu disse: vou perguntar para ele se tem uma máquina. Se ele tem uma máquina, já sei qual a resposta que eu vou dar, porque ele me disse para mim arranjar um emprego para ele. Eu vi que ele é fotógrafo. Mandei uma mensagem: tens uma máquina? Porque esse é o grande problema. Há pessoas que têm habilidades, mas querem um emprego. Então eu queria saber de vocês, como é que um jovem pode criar uma oportunidade? Pode responder. Ok, Sim. é o seguinte. A primeira coisa que devemos construir, eu acredito que vamos voltar na primeira abordagem, propósito. Sim. Propósito. The purpose. Patos. Exatamente. Depois vamos logos e etos. Prontos, é assim. Vamos voltar na abordagem de propósito e depois há um livro muito forte, e eu tenho esse livro, de John Maxwell, que diz: talento não é tudo. Sim. Tem um livro que diz: talento não é tudo. Eu tenho esse livro e Cristiano recomendo a Ronaldo lerem já esse falou livro. isso também. Por exemplo, há jovens que são munidos de muito talento, mas não sabem o que é que eles têm que fazer. Por isso é que eu digo sempre, voltamos na questão propósito. Propósito, certo. Voltamos na questão propósito. E o outro sim, ainda há jovens a se formarem na universidade, mas não sabem por que estão a se formar. Que apareceu. Exatamente.
A vaga Eu apareceu, sou docente universitário, também tenho dito E sempre isso. cursos mesmo, cursos que estão fazendo. Exatamente. Os nossos cursos aqui a nível superior já trazem uma carga horária, já trazem disciplina que não tem nada a ver com o que eu vou fazer futuramente. Então você tem que se focar, você tem que perceber, depois dessa formação, o que eu vou fazer ou o que eu vou desenvolver. Porque nós temos cursos completamente fechados, que onde o cidadão, depois da sua formação, só tem uma linha de saída. Não tem outras possibilidades. E o outro é você não saber por que está a estudar. Porque você, quando estuda simplesmente para procurar emprego, você acaba ficando fechado numa bolha. Por isso que depois vamos trazer aqui um título de um livro do irmão lá, Sou Formado. E agora? Agora, Quando, na verdade, no percurso da tua formação, você já tinha que desenvolver habilidades. Porque, assim, eu formei-me em ciência de gestão e administração, eu entendo de contabilidade, entendo de macroeconomia, entendo de investimento. Mas eu disse, não tem lógica eu munir-me de tanta coisa, quando, na verdade, eu depois vou estar no mercado e não ter uma linha para seguir. Eu disse, vou fazer uma especialidade. E depois dessa especialidade, vou levantar e vou começar a criar condições sobre essa especialidade e investir nessa especialidade e encontrar nessa especialidade a minha fonte de rendimento. Porque depois dessa especialidade, eu tenho que desenvolver habilidades para conseguir dar conta dessa especialidade. E quando estamos a falar de habilidade, vamos falar da capacidade de fazer. Exatamente. Saber Tem pessoas fazer. que são formadas e não sabem fazer. E o outro, sim, não tens como saber fazer se você não saber ser. Assim mesmo. E quando digo de saber ser, o mestre Jair, o mestre Vosa falaram muito bem. Saber ser é ter capacidade de saber servir. Quando eu digo em saber ser, você tem que ser um indivíduo que tenha a capacidade de saber servir. Quando você não serve para viver, quando você não tem uma frase que diz aqui sobre saber servir e servir para viver. Quando você não consegue desconstruir essa frase, você provavelmente vai se perguntar, será que eu sou mesmo angolano? Vais passar aqui o teu tempo na Terra. Exatamente. Porque nós temos jovens de 25, 30, 35 anos, ainda não sabe o que é capaz de fazer. Ainda não conseguiu descrever o seu verdadeiro objetivo. Aliás, até não é bem objetivo, propósito. Mas tem uma coisa aqui muito importante que, Antônio, e é importante dizer, que é fruto do que eu investiguei e identifiquei agora em Durban, na África do Sul, depois agora num simpósio que terminou a semana passada em Portugal. O mundo já andou. Angola está bem atrasado. Bem atrasado. Os África. bilhetes têm que ser vendidos online. Então Deixa-me só dizer uma coisa. Só agora que bateram palma que vamos ter passaporte digital. Isso noutras paragens já se faz há Já se muito vive há tempo. 20 anos, há 10 Ainda anos. estamos a lutar para ir pagar 35 mil. Onde é que está a questão? Isso é premeditado. Para todos. Por mim, os maiores assassinos desse país são os políticos. E não falo de só uma força política, todos. Onde é que está a grande questão? Quando um país remete os jovens aos 500 mil postos de emprego, e isso é bandeira, primeiro, para um partido, depois para outro reclamar que não estão a dar e tudo mais, e o cego do pobre, vou voltar a dizer, mais uma vez recai para nós. Sabe o que é que está acontecendo no mundo? Muitas profissões que nós temos, daqui a mais alguns anos já não vão ser utilizadas. Certo. Muita coisa, o advogado, o professor, desculpa dizer, daqui a mais uns anos já não vão ser profissões usadas aqui. Tem mais de 50 profissões que nós existimos, mais de 50 que temos formações nas universidades, não vão existir. Vão se extinguir. Por quê? Por causa da própria realidade virtual. A inteligência artificial está a consumir parte daquilo que são as ações humanas e vai reduzindo a 100%. O ChatGPT agora é mentor de muita E gente. mas é assim, Estamos óbvio. a construir Não, mentores calma. Mas é assim. Onde é que está a questão?
O chat GPT não é uma coisa que seja negativo, Certo. porque assim, tudo aquilo que nós não sabemos e não conhecemos causa sempre uma estranheza. Mas quando você vai em fóruns como esse, que às vezes você olha assim, e ele te diz, por exemplo, vou te dar só um exemplo prático. Eu estou também no ramo da aviação, há mais de 20 anos. E nós temos um simulador de voo, que é um avião, onde vão 2 pilotos, que é do tamanho dessa sala. Tu chegas numa África do Sul, nessa sala eles têm, estamos a falar de mais ou menos 50 coisas pequenas que entram 2 pessoas, ele tem ali a realidade virtual toda, e ele está a fazer o voo. Você entra aí por 50 ou 10 horas, faz o voo de Luanda a Pequim, que são 14 horas. O aluno está a fazer ali uma formação que ele tem que fazer aqui com N cadeiras, e ele está a fazer aí no momento. Sim. Inteligência artificial. A inteligência artificial e todas as ferramentas que existem, e vou dizer, o chat GPT é como se fosse para criança. Na inteligência artificial pode-se fazer anos-luz. Vou te dar um exemplo, isso vai chocar com muitos, se sair então vai matar. Onde é que está o segredo? Quando alguém assusta com o lançamento de livro, lançamento de livro já não é bicho de 7 cabeças, já não é uma grande coisa. Certo. Quando eu estou a dizer os livros, é porque hoje já temos, e estou a te falar de mim, vou te dar um exemplo prático. Sabia que o Pablo Marçal, os livros que lança, nem são ele que escreve? Ele que escreve, sim, ele já disse. Ele tem uma equipa, Sim, fala da claro. visão, e eles Isso, rapidamente vão buscar o conceito e fazem. Mas tudo isso é porque eles conhecem essas ferramentas antes de nós. E nós que estamos no terceiro mundo, porque isso aqui é terceiro mundo, ficamos para trás. Onde é que está a questão? Salas de aulas adaptadas. Vou te contar algo que quando me falaram eu fiquei assim. O português que estava a explicar eu fiquei burro. Ele me falou, Jair, daqui a mais alguns anos até a igreja vai ter realidade virtual. Você está na tua casa, pôs lá o equipamento. Você está a se sentir como se estivesse na igreja, está a sentir a emoção, a vibração. E é o que se está a caminhar. Ou seja, nós estamos há anos-luz. E onde é que está a grande questão? Nós precisamos alertar os nossos jovens de que o mundo não é só aquilo que ele está vendo no bairro dele. Na realidade não é aquela. Aquela realidade é só uma coisa mínima. Por isso é que às vezes eu ouço isso e vejo com o coração a sangrar. E mais uma vez falo de todos nós. Quem de nós até uns meses atrás ou anos atrás, né? Anos atrás, era alguém na sociedade. Tinha alguma coisa, tinha alguma personalidade. Ou seja, nós precisamos entender que é esta visão que nós precisamos nos encaminhar, porque está a chegar o momento de nós sairmos desse obscurantismo e começarmos a caminhar para a luz. Uma coisa que eu também não queria muito deixar de falar, que é a questão dessa abertura ao mundo, é o jovem perceber que a verdade não é absoluta, do Jair falar só isso. Jair falou sobre isso, vai ainda investigar o espírito investigativo do jovem angolano. E vou dizer, mataram isso no angolano, fazem com que ele comece a consumir aquilo. Sim, por isso é que você nas redes sociais, as redes sociais em Angola viraram uma terra de ninguém, que qualquer um vai lá e passa o conteúdo que quer, e como passa, e depois, infelizmente, os nossos jovens não estão habituados, não estão preparados para tal, e aquilo passa a ser como verdade. E viraliza. Está a entender? É aí onde está o grande perigo da nossa sociedade. Isso nós temos que continuar a alertar. Que a visão não é aquela. Porque você tem que passar uma imagem no jovem que não é de desespero. Nós estamos a passar e sabe que isso causa vantagem. Epa, aqui está mal, mas se você vier aqui, vai ser a solução. Aqui está mal. E temos sempre apontado isso. Não. E se pararem para ver, eu não estou a apontar partido, não estou a apontar posição. Estou a apontar aquilo que é o sistema, aquilo que é o contexto. E o contexto não são... Porque assim, quando falamos de uma arma que mata, não é só um lado que matou. Nós paramos para analisar. Todo mundo contribuiu porque alguém fez com que aquele acontecimento sucedesse. Então, nós precisamos começar a trazer essa nova visão. Mostrar aos jovens, por exemplo, a cartilha de que nós não temos educação, não temos formação.
lá fora. O sul-africano começou a me rir. Eu disse, não, Angola não tem, nós estamos a precisar de educação e tudo mais. Ele ficou a rir. O que é isso? Escola? Sentar mais na escola. Ah, não tem emprego. Quer? Nós estamos a criar emprego a partir de casa. O advogado está a fazer tudo a partir da casa dele. Com o computador dele ele faz tudo. O professor está a dar aula, o aluno está na casa dele, está a fazer a aula diretamente, ele está a fazer. E nós testamos isso no Covid, não sei se está a ver. Eu quero aqui abrir um prisma que nós dificilmente estamos a ir buscar. Então, é necessário que também se comece a abrir a mente dos jovens, a não irem só nas redes sociais ou nos sites, ver só aquilo que é negativo. Começamos a ir buscar o que é positivo, porque hoje formação já não tem justificação lógica. Pobreza não tem mais justificação lógica. Você vai falar, não, sou pobre. Até quando você vai falar, sou pobre? E falando disso, e também queria ouvir também do mestre Cláudio Vosa. E depois todos nós vamos aqui, através do nosso tempo, Sim. estamos aqui, podemos dormir aqui. Não temos responsabilidade. Os solteiros podem dormir. Não, os solteiros. Então, mestre, eu queria também ouvir de ti esse grande problema que nós temos, a mentalidade do jovem em criar suas próprias oportunidades. Porque quem constrói a mentalidade de olhar no problema como solução, acho que acaba se dando bem lá em frente. Porque nós aqui, estamos aqui, muitos, os mestres estão aqui porque olharam num problema e tornaram-se a solução desse problema. Então, como é que o jovem pode olhar o problema e converter como solução? Eu vou começar com uma frase de Martin Luther King. Ele diz assim: se você não puder voar, corra. Certo. Se você não puder correr, anda. Se você não puder andar, engatinha. Se você não puder engatinhar, se rasteja. Só não fique parado. Antônio, água limpa. Se estiver parada, ela atrai mosquitos. Sim ou não? Certo. Mas se estiver em movimento, ela faz o quê? Gera energia. É impressionante que no meio de uma crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço de bolso. Certo. A minha questão é, você vai chorar ou vai vender lenço de bolso? Vendo lenço? Você vai vender lenço de bolso. Enquanto tu estás a chorar, a lamentar pelo que está se passando no teu país, algumas pessoas aproveitam-se desse momento para fazer dinheiro. Exatamente. Toma, a Antônio está aqui, 100 kwanzas, 200 kwanzas. Então, a gente não consegue resolver esse problema se ficarmos a lamentar. De nada adianta lamentarmos. O correto é, enquanto não existir a oportunidade, nós precisamos estar preparados. Mais vale estar preparado e não ter oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Mas é aquilo que o comércio já fez referência. O conhecimento que se fala aqui é conhecimento aplicado. Sim. Não é você vai fazer uma licenciatura. Olha, eu te dizendo, eu tenho uma licenciatura em contabilidade, tenho 2 mestrados, um em teologia, curiosamente, o outro em finanças, e tenho um doutoramento. Porém, ainda não defendi. Um doutoramento em gestão. Eu dou aulas porque tenho essas habilidades. Mas o que me dá mais dinheiro não é o título de docente, por exemplo. Se eu criar uma turma hoje e dizer assim, vou te ensinar a poupar, só a poupar. 10 mil kwanzas. As tuas turmas ficam muito cheias. Ficam muito cheias. Quem é que acompanha a ver? 10 mil kwanzas. Sim. Eu consigo fazer. Tem turmas que eu faço 1 milhão, 1 milhão e meio. 2 milhões. Sim, e as minhas turmas são de 2 dias apenas. Eu não preciso ocupar as pessoas 2 semanas, 3 semanas, não. Sim. 2 dias. E é o conhecimento aplicado. É o conhecimento aplicado. E eu quando eu pego no primeiro módulo, que é a consciência financeira, algumas pessoas dizem que até aqui, se eu puder parar aqui já é suficiente, já me sinto realizado. Porque eu levo as pessoas a perceberem o problema que elas têm de bloqueio. Yeah. McLean, um cientista, ele diz assim, que o cérebro é composto de 3 partes distintas. Uma é a parte do reptiliano, Certo. outra é a parte do neocórtex e a parte do límbico. Pessoas muito inteligentes, né, desenvolvem essa parte do reptiliano, esse do raciocínio lógico.
Troquei. Repito. Pessoas muito inteligentes desenvolvem a parte do neocórtex. 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 Sim, neocórtex. As pessoas quando sentem a sensação de comer, aí eu corto bem, é necessidade em si. É porque tem esse lado do reptiliano que nos assemelha aos animais, apurado. Mas tem outra parte que é triqueda, que é a parte do límbico, ou chamado também de parte emocional do homem. É ali onde reside o grande problema das pessoas. E eu começo justamente a pegar ali nessa parte emocional. Porque quando, por exemplo, a família tem um dinheiro e não consegue guardar, vai entregar a um terceiro, é porque essa parte do emocional está fragilizada. Então é ali onde eu começo a pegar. E para terminar esta parte, nós precisamos desenvolver o nosso PhD. Paixão, habilidade e certamente que vai atrair dinheiro. Você só precisa fazer isso. Identificar aquilo que você faz com muita paixão. Porque, família, nós tivemos 4 dias, né? Sexta, sábado, domingo e segunda e terça-feira, do prolongado. Se você quer perceber que você está na profissão errada, está a fazer a coisa errada, ou trabalha num local errado, no setor errado, é só esperar domingo à noite, tu já ficas triste. Quando chega 19 horas, tu estás triste, estás preocupado, porque segunda-feira tem mais trabalho. Isso te remete a pensar que você está no local errado. E acontece com muita gente. Mestre Vosa, Sim. só para não cortar o raciocínio, vou trazer aquilo. E o líder Eu trabalhei também numa pode empresa. pegar essa parte, contribuir. Eu trabalhei numa e também empresa. deixar o teu já, depois direcionar as tuas dicas, conselhos para a juventude. Boas. Eu trabalhei numa empresa que o dia mais triste era o dia em que recebíamos salário. Aqui, É sério. como é que é possível, Samuel? Como é que é possível no dia que você vai receber o dinheiro? Sabe por quê? Porque o salário chegava no dia 45. Depois Já não era teu. Já não era meu. era das dívidas que você pagava já. Já não era teu. O salário já agora não era sim. meu. Já não era teu. Entendi. Só o fato de chegar na conta. Ei, pô, Bila. Na conta era só um reflexo de que passou algum valor ali. Em 5 minutos já termina porque transferiste nos donos. Fulano, manda só IBAN, quero já fazer aquele pagamento. Fulano, manda o IBAN, vou fazer aquele pagamento. Assim sucessivamente. Por isso é que eu dizia. Era o dia mais triste de estar naquela empresa. Porque o salário chegava no dia 45, no dia 50 e Tem você que já não pagar as ia dívidas. pagar as dívidas. Porque você acumulava a dívida do colégio das crianças, acumulava a dívida de não sei o quê, a energia, o sinal da televisão, porque são serviços que não te esperam. Está sempre a girar. É como a fome. Conforme disse muito bem, a sensação da fome. Não procura saber se você tem dinheiro no bolso ou não. Quando essa sensação aparece, tem que saciar. E humilha. Ai. E para fechar a minha abordagem, é o seguinte. De tudo Olhando que o na mestre tua câmera, ela... De tudo que o mestre Jair disse, o mestre Vosa disse e o coach Marco disse, inclusive a mim, só tenho uma pergunta para si, meu caro. Você está preparado para pagar o preço? Estás preparado para pagar o preço? Vai ao meu perfil de todas as redes, Instagram, TikTok, Facebook, Laureano Salamanca, gestor e consultor. Chegue lá, diz se estás preparado para pagar. Vai lá, pergunta quanto é que custa. E vamos lá, Marcos, também vai olhar na sua câmera e deixar aí uma mensagem para a nossa juventude. Já estamos também a terminar E nem o é ano. sobre dinheiro. Pronto. Certo. O que eu gostaria neste caso de apelar para a juventude é que participem da conferência. Do dia Temos a 13. conferência no dia 13 de dezembro, uma conferência que será realizada no Hotel Continental, onde estamos abrigados com muita gente. Inclusive a TV Horizonte estará lá conosco também. Acredito que você já confirmou a presença lá na TV Horizonte. Estará conosco lá. E venham também fazer convite especial a todos, o colega que está aqui conosco no painel. E depois vamos ter outra conversa no off. Então, será uma conferência grande, onde muitas empresas estarão lá fazendo exposição e muito mais. E será algo totalmente extraordinário e brutal, que vai gerar transformação de vida de muita gente. Então, Também uma no dia maneira 13, boa de terminar o ano. não Né? percebi? Uma boa maneira de Olha, terminar é o ano. uma boa maneira de encerrar o ano letivo de 2025, porque eu vejo pessoas que quando chega mês de dezembro estão preocupadas em ir à igreja porque
quer declarar o próximo ano que seja ano de grandeza, ano de bênção Ano da para eles. O prosperidade. mestre Jair tinha sempre essa abordagem. Recebo. Até quando vai receber? Ok? Ou seja, vivem o tempo todo na igreja dizendo toda hora eu recebo, até hoje Não tá nunca fazem recebendo nada. Então, dia 13 de dezembro, estaremos reunidos no Hotel Continental, onde estaremos a abordar sobre um tema muito importante que é sobre liderança, inteligência emocional e empreendedorismo inovador, trazendo novas visões voltadas sobre empreendedorismo em Angola. Não estamos a falar empreendedorismo brasileiro, não. Estamos a falar da realidade do nosso país, que é Angola. Como você prosperar usando técnicas, estratégias suficientes para poder prosperar de base até o bus stop. Então, dia 13, convido a todos que estejam conosco neste dia. Pessoal, dia 13, melhor dia para vocês terminarem o ano. Vamos lá. Epa, eu também estarei. Né? E, mestre, vamos lá também, olhando na sua câmera, que é aquela, Uau. direcionando o jovem. Mas eu gostaria que tocasses mais na questão financeira do jovem, porque é dos nossas maiores doenças enquanto jovens. Então, uma boa mensagem, mas voltada à finança mesmo. Uau. Vou começar mais com uma frase de Sim. Abraham Lincoln. Ok. Ele diz o seguinte: se me derem 6 horas para cortar ou derrubar uma árvore, eu vou tirar as primeiras 4 horas para afiar o machado. Aqui nos remete mais uma vez a pensar na questão da preparação. E quando nós começamos, o mestre Jair falou muito da questão do processo. Levou muito tempo para chegar até onde ele está. Indo naquilo que é, portanto, a minha área de atuação, vou terminar e vou ser muito telegráfico a falar de 2 tipos de pessoas. Existem pessoas com a mentalidade de caçador e existem pessoas com a mentalidade de lavrador. Podem me perguntar como assim? Sim, como assim? Como assim caçador e lavrador? O caçador, ele vai à caça. Yeah. Ele vai para a caça e ele encontra vários animais. Ele abate um animal e ele traz para a aldeia. O caçador, ele é solidário. Porque ele tem noção que amanhã volta novamente à caça, vai encontrar um outro animal. Então ele pega na carne e vai repartir com os aldeões, com os vizinhos. Ele acaba toda a carne, porque ele tem noção que amanhã volta à caça, vai trazer uma nova carne. O caçador assemelha-se àquelas pessoas que quando recebem um salário ou seu rendimento gastam todo. Porque ele Sabe diz que no assim, final que o do próximo próximo mês mês tenho mais, ele vai ter mais salário. tenho mais salário. Por quê? Porque as pessoas pensam com o estômago. Gastam tudo hoje. Certo? Porque eles dizem, não, amanhã eu posso não acordar, por exemplo. Mas ele amanhã acorda e com dor, porque os 100 mil que ele tinha ontem acabou. A vida é urgente. A vida é urgente. Pois. Mas por outro lado, nós temos pessoas com a mentalidade de lavrador. Isso é impressionante, é interessante. O lavrador, ele vai ao campo, ele colhe o produto do campo. Ele traz para a aldeia. Ele também é solidário, porque ele entende que precisa servir. Ele reparte. Só que uma parte ele reparte com os vizinhos e a outra parte ele deixa para a sua casa. Porque ele tem noção de que se ele tiver que colher nos próximos 6 meses, ele deve semear. Mas nessa parte que ele reparte, que deixa para a sua casa, uma parte ele vai consumir e a outra parte ele vai investir, vai semear. Para na próxima estação ele poder colher. O lavrador assemelha-se àquelas pessoas que quando recebem o salário, ele entende que nem todo dinheiro que cai em suas mãos deve ser destinado ao consumo. Sim. Então ele tira uma parte para consumir e outra parte para investir. É bíblico. Por quê? Porque você nunca vai colher aquilo que você não investiu. Exatamente. Se fosse na igreja, você ia dizer amém. Certo. Acho que agora é a minha, né? E do mestre Jair, eu Fechamos a chave de ouro, pela né? experiência que tens, o tempo de carreira, e nós aqui falamos também, estavas a falar no princípio, o que fizeste para aprender com alguns mestres que mencionaste aqui, que foi algo muito... Eu ouvi e alguns dos mestres também agora estão me acompanhando, como o mestre Zacarias e tudo mais, é alguém que fala comigo, principalmente às 3 da manhã, a hora que nós conversamos. É. Então eu queria que olhasses na tua câmera, falar mais sobre falar para a juventude e voltar a essa questão sobre o processo mesmo. Como esperar, porque nós aqui, a namorada está a pressionar alguns resultados, a família está a pressionar alguns resultados, a sociedade também está a pressionar alguns resultados. Como esperar? Eu tenho aqui muita coisa para dizer, mas só 2 pontozinhos. Certo. O primeiro,
eu vou contar os segredos, os maiores segredos que vão acontecer até 2028 em Angola. Primeiro nós estamos na melhor época para fazer negócio, que é a época natalícia, em que as pessoas têm dinheiro no bolso, gastam irracionalmente, Certo. e é nesse momento muita coisa pode acontecer. Então, se alguém quer produzir, quer fazer alguma coisa, tem de aproveitar esse contexto. Mas tem mais outro tempo, porque é a segunda oportunidade, que é o ano 2027. Infelizmente, o político cria N coisas, especialmente para aqueles que estão com um nível de negócio um bocadinho mais alto. O ano eleitoral é o ano em que também se esbanja muito dinheiro. Para homem de negócio, a política não pode lhe impedir de fazer aquilo que ele quer fazer. Então, tens a época natalícia, ainda tens o próximo ano para poder fazer alguma coisa, uma visão financeira, que também recebi do mais velho, que é o mais velho sapateiro, exatamente, Sim, que é também um bom economista. Economia sempre conhece. E abriu-nos também aí muita visão e é também um dos meus mentores. Pronto. Outra questão é a questão de ressignificar. Mas temos que ver a questão da mentoria não só como algo de suporte, mas como algo vital. Mais uma vez, quem não sabe onde quer chegar, jamais vai perceber o que vai encontrar. Então precisamos ter sempre alguém. E eu fecho com a seguinte história. O velho e o rapaz. Numa cidade havia um velho parado num posto e tinha um rapaz que tinha a intenção de chegar até a cidade. E quando ele foi ter com o velho, perguntou: mais velho, quanto tempo eu faço daqui até a cidade? O mais velho pura e simplesmente lhe respondeu: caminha. O jovem voltou a perguntar: mais velho, eu quero saber quanto tempo eu faço daqui até a cidade. E mais uma vez o mais velho, de forma paciente, também lhe disse: caminha. Ele ficou irritado com o mais velho e naquela raiva toda começou a andar. E depois de 20 passos, o mais velho, com um grito sublime, gritou: 2 horas é o tempo que farás daqui até a cidade. E o jovem voltou, falando mais velho, mas mais velho, a vossa idade está a vos fazer mal. A pessoa ficou aqui tanto tempo a perguntar quanto tempo faço até a cidade, e o mais velho não me respondeu. E o mais velho sabiamente lhe disse: como é que eu vou te dizer quanto tempo farás daqui até a cidade se eu não conheço a cadência dos teus passos? Primeiro, ouça sempre os mais velhos e perceba que tudo se conquista passo a passo. Quem quer chegar a algum sítio, começa uma grande caminhada e toda grande caminhada começa sempre com o primeiro. passo. Muito obrigado. Bom, pessoal, nós terminamos aqui em grande. Eu amei essa primeira volta. Acho que tenho que haver a segunda volta dessa primeira volta. Mas nós estamos aqui no TV Horizons, propriamente podcast Vision Mind. Como eu já disse no princípio, você pode vir aqui visitar e eu vejo nossos líderes, nossos mestres, disseram aqui que é um lugar acolhedor, brutal mesmo. Então pode vir aqui visitar e aí na tela vai passar o nosso contato, que você pode ligar ou deixar mensagens. Tens um projeto para podcast, quer aqui criar teus conteúdos, podes vir aqui apresentar a tua proposta. Nós também vamos apresentar a nossa. Então, quero agradecer a vocês que estão aí, que acompanham. Vamos lá, partilha mesmo esse conteúdo. Pega o link desse conteúdo, envia a quem você acredita que pode mudar com esse conteúdo. E todos nós aqui, a ideia desse podcast é ajudar os jovens a construir mentalidade, mas é mentalidade visionária para poder alcançar seus objetivos. Então nós tivemos aqui um painel rico mesmo de conhecimento e ainda poderemos ter segunda volta, quem sabe, né? Os meus jovens aqui têm muita agenda e talvez voltaremos a bater mais uma vez para nós conversar mais tempo. Então quero agradecer a vocês, agradecer também aqui os mestres pela disponibilidade por estarem aqui, realizaram o meu sonho
realizar o meu sonho. Assim, vou chegar em casa e vou falar na minha mãe, olha, realizar o meu sonho. Então, quero agradecer mesmo muito pela vossa presença e da próxima vez que abram mais a porta para nós. Tá bem. Nós agradecemos em nome de TV Horizonte.